principais dúvidas de vocês. Pronto. Muito boa tarde, Isa, Délcio, Ingrid. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Tá tudo ótimo, estou ouvindo bem. Excelente. Boa tarde. Bom, sejam todos muito bem-vindos, então. Esses primeiros minutos aí, o pessoal vai entrando. Se você quiser deixar no comentário aí, tá? Você, cliente Pacto, qual é o nome da sua academia, qual cidade você está, para a gente mandar um abraço. Nós vamos abrir para as perguntas. Hoje a intenção, pessoal, o objetivo de uma Masterclass é exatamente trazer você aí do outro lado para o centro, tá? Então a gente vai pedir muito a participação de vocês, pode fazer perguntas, pode contribuir com o conteúdo, né? Se você tem um case, se você faz de um jeito diferente e quiser contribuir, a gente faz questão que você participe com a gente hoje, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou abrir aqui aí, ó, Rubens, Corpus Academia, Altamira, no Pará, forte abraço, Rubão. Então, ó, vai colocando nos comentários aí qual é o nome da sua academia e a cidade. Eu vou abrir aqui, então, para as nossas palestrantes, né, os nossos palestrantes. Chegando bastante. Todo mundo no horário aí, 15 horas, 2 minutos. Tá sem áudio, Claudine? Dá uma olhadinha se não é o seu note, porque aparentemente as pessoas estão conseguindo me ouvir. Aumenta um pouquinho o volume do seu computador, ou tira o mudo do seu computador, vê se não tá mudo. Se o seu fone, se você tiver de fone, você tá ok. Você pode apertar também Ctrl e a letra R de Raul para recarregar a página, tá bom? E ver se volta ao normal. Chegando muita gente que eu conheço, ó, bacana, muito bom, e né? aí. Legal, ó, Guilherme Augusto, Elton, a Daphne é uma super parceira, a Daphne estuda bastante, está sempre aí nos nossos projetos. A Luciane, lá de Niquelândia, Lu, abraço, viu? Obrigado pela audiência, parceiraça também, César da Waterside, muito legal. Pessoal, vou abrir aqui então, nós estamos hoje com a Ingrid Souza, nossa marketing de produto, com a Isabela Giareta, especialista em crescimento da Pacto, vai trazer muitos insights bacanas para vocês hoje. E a gente pediu também o suporte, o backup do Délcio, né? O Délcio Luiz, hoje o nosso líder do centro de ensino, né? Tá aí por trás, a cabeça, né? Pensante, estratégica, e que lidera o time de trazer para vocês conteúdos de conhecimento e de performance, principalmente, né? Então, tudo que você vê aí, por exemplo, na central de ajuda, tem o dedinho do Délcio. Eu vou pedir para a Ingrid, então, se apresentar rapidamente. Ingrid, pode abrir sua câmera, seu áudio, dar uma boa tarde para a turma, contar um pouquinho da sua história. Vamos seguir por você, depois Isa, depois Délcio, e aí a gente vai direto para o conteúdo, enquanto tem muita gente entrando aí. Show. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Me chamo Ingrid, hoje eu trabalho como marketing de produto aqui na Pacto, só que já estou aqui já tem 4 anos, eu entrei como redatora, produzindo conteúdo, e hoje eu trabalho produzindo conteúdo diretamente para vocês também, mas o meu papel aqui é identificar melhorias, no que a gente pode melhorar enquanto produto para ajudar vocês a performar ainda melhor o negócio de vocês. E acredito que hoje a gente consiga aí, trazer um conteúdo bacana. Com certeza. Ingrid, vocês, né, marketing de produto, e tá aí, como você disse, uma palavra muito legal. Sempre pensando em como melhorar, né, o nosso produto. O cliente que tem uma sugestão, como que ele pode chegar até a Ingrid ou mandar essa sugestão para que a gente saiba dessa sugestão, coloque em votação e que implemente, né, que entre no nosso roadmap de produção? Então, qual é o caminho? A gente lançou recentemente, não sei se todos viram, né, um canal específico para coletar sugestões, chama Sugestões, se puder compartilhar aí, já está no chat. Sugestões.sistema Pacto, eu faço toda a gerência dessas sugestões, então o que acontece? A partir do momento que vocês colocam essa sugestão lá, eu aprovo, a gente analisa, né, aí a gente tem um filtro aqui pelos times, né, que cada time cuida de um módulo específico. A gente tem que entrar em reunião, né, para ver quais são as sugestões que a gente vai trabalhar. E aí vocês, enquanto clientes, não só podem dar sugestão, como vocês podem votar também naquelas que vocês acharem que também traria mais agilidade, mais resultados para vocês no dia a dia. Vocês podem criar uma conta, se inscrever aí,
com o e-mail de vocês. Pode dar sugestão, pode votar, pode comentar em outras sugestões de clientes também. A gente vai ver tudo e interagir com vocês. Se tiver alguma sugestão que já tem, alguma coisa assim, a gente vai responder. Fora isso, vocês também podem mandar e-mail também, se puder colocar aí, Tibério, diretamente para mim, que a gente faz esse filtro também. E já faz essa ponte aí até as squads que trabalham e desenvolvem o produto. Excelente. Então, ó, tanto o e-mail da Ingrid quanto o link, né? Sugestões.sistemapacto já está aí nos comentários. A gente faz questão de que você que está aí do outro lado participe e ajude a Pacto, né, a construir um produto melhor, porque afinal de contas é você que está aí na ponta utilizando todos os dias. Isabela Jareta, muito obrigado por ter aceitado o desafio, o convite. Pode liberar seu áudio, pode contar um pouquinho da sua história para nós. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, gente. Estou até muito feliz. Boa tarde. Vi algumas carinhas aí, o Gui, o Gilberto, que são clientes meus. Deve ter mais gente aí que eu ainda não consegui identificar, mas eu quero agradecer, Tibas, pelo convite, dizer que eu estou muito feliz, porque é um propósito meu, desde que eu cheguei na Pacto, é poder levar a gestão para o Brasil todo, poder contribuir, né, com a performance de todo mundo e trazer retorno financeiro. Só para contar rápido, né, para a gente começar a aula, eu tenho já 17 anos de mercado, não parece, né, a carinha ali, mas são 17 anos já trabalhando com o mundo fitness. Já comecei como estagiária, depois fui personal, fui para recepção, depois tive a oportunidade de começar com o Alisson, né, que é um parceiro nosso, como gerente de academia com 22 anos, e aí fui evoluindo, e 8 anos eu comecei a abrir unidades para virar rede. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é realmente algo que dá certo, né? É o feijão com arroz bem feito, analisando dados, que a gente começa a tomar decisões inteligentes e o negócio da gente começa a tomar outra forma. Então, se a gente puder contribuir para 2023, começar com o pé direito, esse é o nosso propósito. Vamos lá. Show, sensacional, muito bom. E Délcio, o Délcio, olha só que bacana, né? Ele entrou de férias hoje, mas fez questão de estar conosco aqui. Délcio, a gente costuma dizer que o Délcio é a enciclopédia da Pacto, então ter ele aqui conosco é muito bacana, sabe muito. Délcio, conta um pouquinho da sua história para nós, pode liberar seu áudio. Boa tarde, pessoal. Sou o Délcio, né, como o Tibério falou. Eu estou nesse ramo fitness desde 2016 e na Pacto desde 2018, né? Antes de começar na Pacto, eu trabalhava em academia, né, era recepcionista e também cuidava da gestão, e em 2018 surgiu a oportunidade de ir para a Pacto para entrar num projeto novo que estava sendo desenvolvido na época, que era o sucesso do cliente, né, o nosso conhecido CS. E de lá para cá eu fui evoluindo, né, e hoje, atualmente, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, eu sou líder de capacitação, né, do Centro de Ensino da Pacto. Então, essa é um pouquinho da minha história. Estou aí para ajudar vocês a performar mais a gestão e os negócios de vocês. Sensacional. Então, vamos lá, né? Vamos começar a aula de fato. Sei que estão todos ansiosos aí para a gente entender, né, como... o objetivo hoje, pessoal, entender como utilizar, então, o seu sistema Pacto, os BIs aí do ADM, os principais. Vamos falar um pouquinho sobre financeiro também, né? Tem dica extra da nossa especialista, tem dica extra do Délcio, para você planejar e, principalmente, extrair interpretações para fazer de 2023 um ano espetacular, tá? Esse é o objetivo e hoje você vai sair daqui entendendo isso, é o nosso compromisso. A gente assina embaixo, fique com a gente pelos próximos 50 minutos, 1 hora, que você vai ter total noção de como extrair, interpretar, né, planejar melhor o seu ano de 2023, utilizando o sistema da Pacto, utilizando o sistema aí que você tem todos os dias, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ADM, vamos falar um pouquinho sobre financeiro e algumas dicas extras, tá? Os principais indicadores, aqueles que realmente trazem lucratividade. Vou pedir para a Laura, que está na produção aí, ajudando a gente a colocar nos comentários, né? A palavra-chave, 2 pontos de hoje, palavra-chave, 2 pontos,
lucratividade. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela apresentação, Ingrid, Delcio e Isa. Vamos começar o nosso conteúdo. E antes, eu queria também deixar com vocês um feedback de um cliente que utiliza muitos BIs, entende, extrai, né, muita interpretação, é guiado pelo BI da Pacto, que é o Dirceu, lá da Premier de Brasília. Olha só o que ele fala sobre a função dos BIs, né, ali dos seus números, dentro do sistema Pacto. Os BIs, eles nos dão um panorama de previsibilidade. Né? Ele nos auxilia a definir as estratégias, né? Tanto financeira, operacional, comercial, administrativamente falando também. Então, minha rotina ela sempre está pautada nesses dois dashboards, tanto o Games of Results quanto os BIs. Falando um pouquinho de BI, Léo, eu separo ele em três blocos, né? Financeiro, comercial e operacional. Então, são os elementos que normalmente eu estou olhando aí no meu dia a dia. Ao chegar no escritório, eu sempre dou uma olhada, justamente para fazer uma consolidação com a estratégia que definimos no início do mês. Então, se ele é um elemento de previsibilidade financeira, por exemplo, eu preciso estar acompanhando isso diariamente, se as ações estão surtindo efeito financeiramente. Né? Falando do ICV, né, do índice de conversão de vendas, que é o grande desafio aí de todo mundo, a retenção. Então, entender por que eu não estou escalando do jeito que eu gostaria, e se eu não acompanhar isso diariamente, eu às vezes perco um detalhe importante no ajuste da estratégia ao longo desse período. Olha só que interessante, né? Você que quer ter, então, previsibilidade, né, que quer planejar, que quer direcionar o seu negócio, os BIs são fundamentais. Vamos começar, então, com os indicadores do ADM, que a gente julga muito importante, que direciona o seu negócio para a lucratividade. Ingrid, começa falando para a gente um pouquinho, então, sobre o ICV, né, o Índice de Conversão de Vendas. Vou falar para vocês o seguinte, pessoal, olha só como é que está estruturada essa aula de hoje. A gente vai falar, explicar o que é, para você entender a essência, a lógica por trás disso, e depois a gente ainda vai mostrar para vocês como você pode melhorar esse indicador, e depois ainda tem a dica da especialista, tá bom? Então fiquem com a gente aí. Ingrid, é com você, Índice de Conversão de Vendas, o que é? Show. Antes de tudo, gente, para começar, né, quando a gente fala em planejamento, esse planejamento, além da gente estar falando do próximo ano, na verdade, ele já acontece mensal, né? Todos os meses, a gente olhando todos esses dados, porque a gente precisa, enquanto gestor em negócio, para ver se está crescendo ou não, ter isso sempre fresco, né? Para a gente poder saber para qual caminho a gente segue. Então, o índice de conversão de vendas, ele vai monitorar, né, os resultados das suas estratégias de marketing e vendas, e aí você vai poder saber, a partir dele, o que está dando errado, se você está ou não atingindo a sua meta. No nosso BI tem como você ver também, ele separado por colaborador, então, se você tem um time de vendas, você vai conseguir ver quais são aqueles que vendem mais ou vendem menos, e o que vende menos, ou por que ele está vendendo, tem algum gargalo no atendimento, o que ele pode fazer, o que vocês podem reestruturar no atendimento de vocês. E a partir disso, né, você consegue fazer esse diagnóstico e identificar o que você pode melhorar, seja no processo de atendimento, desde quando chega o visitante lá na sua academia, perguntando o preço de algum plano específico, o que você pode fazer aí para ajudar e performar isso da melhor forma e tentar atingir a sua meta mês a mês. Então, no caso, o ICV, ele é um dado importante que você já precisa, assim, não só agora para o próximo ano, mas quando chegar já 2023, olhar janeiro, fevereiro, e o histórico também passado, para ver aí o seu crescimento ou não, e o que você pode fazer. Pode passar. Muito bom, muito bom. Como que a gente pode melhorar esse indicador? Conta pra gente, Ingrid. Então, no caso, o primeiro ponto seria, né, entender as etapas de vendas, entender o momento do seu cliente, a partir do momento que ele procura você, seja pelas suas redes sociais, ou quando ele vai lá pessoalmente, o que você pode fazer ali, enquanto estratégia, para conduzir esse cliente, esse potencial cliente, né, até fechar um plano. É uma aula experimental? É colocar um professor específico ali com ele, acompanhando um dia de aula, por exemplo, sei lá, vai que ele
escolha fazer uma aula coletiva, vocês dão esse dia aí free para ele conhecer e tudo mais. Entender esses processos para você ir alimentando, né, ir construindo a sua percepção de valor até ele se sentir seguro e fechar com você. E escolher você e não o concorrente, enfim. E aí, quando a gente fala de oportunidades, né, além de você entender essa etapa, todo esse funil que acontece, seja presencial ou não, vocês têm uma meta estipulada por mês, né? E aí, o que você precisa fazer para o volume, né, de potenciais de clientes que você precisa atrair para você tentar atingir essa meta? É claro que a gente estipula uma meta e a gente precisa atrair geralmente mais pessoas do que a nossa meta inicial, assim, para converter, porque a conversão geralmente nunca é grande, assim, a gente tem que trabalhar com essa margem, mas, então, o que você pode fazer? É usar anúncio patrocinado? É o quê? Colocar uma estratégia também de conteúdo nas suas redes sociais? O que você pode fazer também? É ligar para ex-alunos? O que você pode construir aí para atrair esse pessoal? Então, aqui, definir essas ações, né? Você pode usar nosso CRM para usar e-mails, né? De quem já foi seu aluno, por exemplo, ex-aluno, e tentar estimular ele para voltar, ou às vezes ligar e entender por que talvez ele não volta mais, ou alguma coisa nesse sentido, assim, para tentar reverter e pegar tanto ex-alunos quanto visitantes também que vão até você. O que você pode fazer? É oferecer aula, como eu falei, né? Trabalhar com indicação também, algo nesse sentido. E dentro de tudo isso que a gente falou, apresentar a sua proposta, né? O que você, além de treino e tudo mais, o que você pode oferecer para essa pessoa ver que não, você realmente é diferente, eu vou escolher você e não o não concorrente, o que você me dá, né? Dá para o aluno, para ele ficar com você por um período maior de tempo, assim. Perfeito. Muito bom. É importante, pessoal, a gente entender a lógica, que é o seguinte: você aí tem 3 consultores de vendas, duas consultoras de vendas. Como que você mede a performance, né, desses consultores? Qual que é o indicador? É o ICV. E o que é o ICV, entendendo a lógica? Veja, resumindo aí, né, o que a Ingrid falou, de quantas pessoas que te visitam, de quantas pessoas que pedem aí, vamos supor, qual é o preço, né, qual é o valor do plano, como que funciona para fazer a matrícula, ou seja, quantos leads, desse total, quantos realmente fecharam um plano, fecharam uma venda, né? Essa porcentagem, se ela for a média de mercado ideal, que é 60%, todos os especialistas de mercado aí dizem, né, que o ideal é que vocês estejam com o ICV em 60%, é uma média bacana, significa que de cada 10 pessoas que te visitam, né, de cada 10 leads, 6 vão se tornar clientes do seu negócio, tá bom? Então, isso que a Ingrid trouxe aí de como melhorar o seu indicador é fundamental, né? Entender as etapas de venda, ver quantas oportunidades é preciso para alcançar sua meta. Isso é muito legal, porque se você tem o ICV médio e você consegue atingir de 60% e você precisa de X alunos, então quantos visitantes eu preciso ter para bater minha meta, né? Você começa realmente até aquilo que a gente acabou de falar no vídeo do Dirceu, de previsibilidade. E eu colocaria algo aí, além dessas 4 dicas que a Ingrid deixou, que é fundamental você investir em pessoas, você investir em treinamentos. Né? Não tem mais aquela máxima de, vou investir, ele vai para o concorrente, ou ele vai trabalhar, ou ele vai ser demitido. Gente, pior é ele ficar no seu negócio sem treinamento, tá? Então, vou passar para a Isa agora a palavra, para ela complementar, né, a dica de especialista, e aí a gente já vai para o próximo indicador. Isa, com você. A Ingrid falou, né, basicamente o quanto é importante o ICV, e eu trabalhava muito dentro, né, desse indicador, e eu gosto muito de provocar quem hoje chega para mim, quem eu atendo como cliente, porque é muito importante a gente ter um time de vendas, né, e o ICV, o primeiro ponto dele, ele além das vendas, você começa a ter um termômetro, né, Tibas, de marketing. Eu fiz um marketing, será que ele vai ser certeiro? Pelo índice de conversão, eu consigo entender se eu tive visitações, e eu ficava louca, né, porque a gente fazia um marketing caro e, de repente, como é que tá minhas visitas? Então, essa é uma previsibilidade que eu acompanhava todo dia para ver se eu mudava a minha ação ou se aquela ação estava dando certo, e até mesmo dentro do nosso índice tem a rematrícula,
que ela é importantíssima, porque se eu faço uma ação de ex-aluno, o marketing, ele precisa ser certeiro ali. Então, eu consigo entender se eu estou tendo um retorno disso. E o sistema, ele te traz isso diariamente. Então, para você continuar e depois continuar com essa ação porque deu certo, ou mudar a estratégia antes de ser tarde demais. E outro ponto que eu gosto muito também de provocar é porque hoje, como que eu entendo se o meu consultor, a minha recepcionista, está fazendo uma boa venda? Pelo índice de conversão dela. Se eu vejo que ela está numa média ruim, se eu faço um cálculo de 20 pessoas que ela não trouxe para o jogo, é muito dinheiro. Você paga um consultor de mercado, você paga um treinamento, ainda sobra dinheiro e você traz aluno para dentro. Então, isso é um dos indicadores mais importantes para que a gente enche, né, a caixa d'água e ela transborde, né, porque vendas, ela precisa, ela é o coração de qualquer empresa, mesmo que você fale, eu só quero fidelizar, não, todo mês a gente precisa, né, a Luísa Castanho fala muito, a gente precisa vender. E você olhando isso com inteligência, seu negócio 2023, a gente já começa a ter outro formato. Muito bom. Isa, você me fez ter uma reflexão muito interessante aqui. Já foi uma das matérias mais acessadas do nosso blog, que é isso que você está falando, o dilema do balde furado. Né? Inclusive, o artigo do blog tinha esse título, foi um vídeo que nós fizemos com o Léo, nosso CEO, o dilema do balde furado. É interessante que é um equilíbrio, né? A gente tem o coração da empresa, a gente precisa, de fato, ficar focado e ter vendas todos os dias para que a empresa sobreviva. E tem também o outro lado de eu preciso segurar meus alunos, fidelizar meus alunos, entregar resultados para os meus alunos para que eles se mantenham comigo, né? E aí sim o meu número de alunos aumenta. Então, o que é o dilema do balde furado? Eu coloco 10, perco 15. Né? Então eu faço um esforço, eu invisto em treinamento, eu olho para o meu ICV diário, né? Faço campanhas motivacionais semanais para o meu time de vendas, mas o meu número de alunos sempre se mantém nos 290, 300, 290, 300. Por quê? Porque a gente não está olhando para o próximo indicador, que é o índice de renovação. Como eu disse para vocês, a palavra-chave do dia é... Qual é a palavra-chave do dia? Lucratividade. Lucratividade. A palavra-chave do dia é lucratividade. Então, para você ter lucratividade, você precisa olhar para esses dois indicadores essencialmente. Um está colocando alunos para dentro, né? E o outro está segurando os alunos que você já colocou. Então, não adianta a gente ter todo um esforço, trabalhar bastante vendas e não prestar atenção na fidelização, na renovação de alunos. Ingrid, explica para a gente, então, o IR, o Índice de Renovação. Então, o Índice de Renovação vai trabalhar a quantidade, né, de contratos dos alunos que estão nessa previsão de renovação. E um ponto importante que eu acho que é primordial é você olhar quem não vai renovar. Tipo, quais não foram renovados, para entender o porquê, onde é que está o seu erro, o que fez essa pessoa não renovar com você. Se pode ter sido foi algum caso externo, foi alguma coisa dentro do seu negócio mesmo, é que não está tendo atendimento adequado, é que as aulas não estão de acordo com o que ele acha que deveria ser, ou porque ele não atingiu a meta dele enquanto meta de exercícios, né, de objetivos. Esse é um ponto principal, assim, e é claro que a gente sempre gosta de ver o que é mais positivo, né, não, se tá com índice de renovação bom, então meu time tá ok, então meu processo tá tudo certo. Então, aí a gente tende, né, a olhar, não, então eu vou manter e ficar parado, mas não, vamos olhar e tentar melhorar o máximo possível, e um que seja que não foi renovado no mês, entrar em contato com ele e ver o porquê para tentar ao máximo diminuir esses gargalos aí, você tem um alto índice todo mês. Perfeito. E como melhorar? Perdão, né? Por que ele é tão importante, né, Ingrid? Então, ele é importante porque contribui, né, na avaliação dos seus resultados de retenção e vendas, né? E funciona como um termômetro para você entender a sua fidelização, como eu falei, para você entender se você está tendo um processo redondinho no quesito de entrega de serviço, entrega de valor, e apresenta os resultados também por colaborador. Aí você vai ver quais deles aí estão contribuindo, estão tentando, nesse processo de atendimento, reter esse aluno, tanto na ligação e naquele atendimento one-to-one que a gente chama, por ligação ou presencial também.
Bacana, 1-1, né? Muito bom, muito bom. Isa, nessa parte, principalmente, que a Ingrid falou sobre analisar, né, cada um dos seus colaboradores aí, dos seus professores, talvez, que vai estar trabalhando com o IR, ou até mesmo a consultora, quais são suas dicas? Vamos lá, até quero que você volte o próximo slide, que primeiro, né, a gente consegue ter uma previsibilidade, mas o melhor, até enchendo a bola aí, todo mundo é sistema pacto, a gente tem um sistema que te ajuda nessa renovação. Isa, ficou mudo, acho que você deve ter apertado sem querer aí. Desculpa. Agora sim, agora sim. Né? Voltando lá, então, assim, esse índice é só um indicador, mas hoje o sistema da Pacto, ele te traz uma fidelização, porque a gente tem ferramentas como Clube de Vantagens, um CRM, assim, esmaga, né, com fases ali, você monitorando um aluno que falta 3 dias, e isso muda o jogo dentro do índice de renovação. Então, você começa a ter um índice de 40% para 60%, 70%. E o sistema da Pacto, o Delcio também pode até complementar, a gente tem uma previsão que, não sei se já todo mundo reparou, quando ela está vermelha, é uma previsão alta, né? Então, a gente acaba ficando refém de todo mundo da sua academia renovar. E é um risco muito alto, né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso e falar, calma, eu preciso mudar a estratégia de planos, né? Um plano anual, uma recorrência, e isso ajuda também. Às vezes, algum consultor que quer bater meta e está trazendo algumas renovações futuras, isso, se não for um processo inteligente, pode faltar receita lá na frente. Então, você consegue enxergar isso, né, e ter um time alinhado. Então, assim, é um índice também muito importante para aquela questão de transbordar, índice de conversão e índice de renovação. É isso, Tibas. Muito bom. E Isa, quando você é especialista, como você falou, né? Você esteve lá na ponta, você coordenava, né, equipes. No seu negócio, lá na sua academia, quando você trabalhava, como que você separava as carteiras? Tem uma dica extra aí? Perfeito. Para quem está começando, academia nova e precisa entender faturamento para depois começar a ter um time de vendas, o time de recepção é o time de vendas, né? Então, até para você entender quem que pode virar uma consultora, né, que tem né, para você trabalhar ela como consultora, mas a gente sempre dividia a carteira para que a carteira ela fosse trabalhada e todo mundo conseguisse dar conta do recado e eu entender se o meu time estava conseguindo fazer as ligações. Então, até mesmo eu conseguia ter uma previsibilidade, porque o sistema ele te dá esse calendário, então eu puxava a lista do mês que vem, o CRM te dá isso, mas quem gostar de papel consegue enxergar esses alunos que vão vencer no próximo mês e começa a trabalhar um pós-venda, entender se o aluno está ativo para poder trazer ele para o jogo na renovação e conseguir aumentar esse índice. E aí a gente separa por carteira. Quem atendeu, põe na carteira, porque aí a gente consegue cuidar de todos os alunos dividindo por recepção ou consultor, e você consegue medir a eficiência deles. Excelente, excelente. Olha só, a Cultura Atlética mandou uma pergunta interessante. Qual é a métrica de um bom desempenho a nível geral? A gente falou ali do ICV 60%, né? Do IR tem um número? Você fala nessa média aqui. Né? Qual é a média de mercado aí aceitável para um índice de renovação? Eu sempre trabalhei e via, assim, nas academias que eu dava consultoria, a gente chegava ali, para ser realista, 55% a 60%. Uhum. Muito bom, muito bom. 55, agora, então, é um número legal aí para se buscar, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala de uma academia que tem, né, eu trabalhei muito em low cost, mas que tinha atendimento, mas quando se tem uma personalização, você consegue até aumentar esse índice de conversão, né? Mas esse hoje a linha do mercado mesmo que vem. Perfeito, perfeito. MM Personal, boa tarde. Sugestão: pegar os indicadores apontados pela Luísa e mostrar como chegar a eles da forma mais simples possível. A grande dificuldade do pacto é encontrar os indicadores desejados. Estamos tentando fazer isso, tá, MM Personal? Ao final, se faltar algum aí, ou se você tiver dúvida, pode colocar que a gente vai te mostrar. Mas a ideia é realmente essa. Nós pegamos ali, sintetizamos as aulas da Luísa do primeiro ciclo,
e estamos trazendo realmente os indicadores do ADM e do financeiro que ela citou lá, tá bom? Então, até o final, tenho certeza que a gente vai conseguir te responder. Délcio, você sabe muito, cara, muito sobre índice de renovação, tem muita experiência porque conversa, né, com muitos donos de academia pelo Brasil todo. Você tem alguma dica extra ou alguma interpretação diferente ou quer deixar aí uma sugestão sobre o IR? Claro, tenho sim. Um ponto legal também, pessoal, com relação ao índice de renovação, é a gente trabalhar com a sazonalidade, né? Ou com a recorrência também. Então, um dos indicadores chaves para você ter uma boa renovação também, né, além de ter um excelente serviço, a prestação, é você ter planos que finalizam ou que devem ser renovados em períodos estratégicos, em períodos que, por exemplo, janeiro, fevereiro são meses que são interessantes para ter a renovação, porque todo mundo está voltando das férias, está buscando um novo objetivo de vida, alguns, aquela virada de ano, né, a promessa do ano novo, que vai ser fitness e tudo mais. Então, trabalhe os seus planos também para que eles finalizem, né, sejam renovados, devem ser renovados nesse período, porque vai facilitar bastante também a sua operação. E, claro, a recorrência, né, a renovação automática do contrato também é algo que facilita bastante. Então, são duas estratégias que são bem legais. E uma outra, né, uma dica final ali sobre o índice de renovação tentem manter no máximo 15% do total de contratos que a sua academia tem para renovar dentro de um mês. Porque senão, se você gerar um número muito alto de renovações, talvez a sua equipe não vai dar conta de trabalhar outros aspectos, como fidelização, ou até mesmo prospecção. Então, tentem deixar um número de até 15% dos contratos para renovar cada mês. Acho que essas são dicas e estratégias que vão melhorar ainda mais o índice de renovação de vocês. Muito bom. Muito bom. Pessoal, ó, se você não tiver com papel e caneta na mão, tem alguma coisa errada, né? Eu já tô com a minha aguinha aqui, tô com as minhas anotações aqui. Super dica. Obrigado, viu, Délcio? Pô, essa dica foi de ouro. O Carlos mandou aqui pra gente. Bem, entrei um pouco atrasado, então me desculpe se já foi falado. Seria interessante se dentro da Pacto tivesse um funil de vendas estilo Kanban, tipo Pipefy, pois ajudaria muito na gestão dos leads e também das renovações, pois seria possível criar um funil para renovações. Carlos, essa sugestão já está em roadmap, a gente está estudando. No próximo ano aí, vocês vão ter muitas novidades no CRM, né? Então, aguarde que possivelmente no ano que vem, início do ano que vem, já vai ter algo nesse sentido, tá bom? Aquática, escola de natação. Os planos recorrentes entram na renovação do mês? Pode responder para a gente aí, Isa? Sim, até o Décio compartilhou, ele veio é verdade. No índice, né, porque é uma renovação automática, e ele entra sim. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o BI, movimentação de contratos. Olha, esse BI é fundamental, sensacional. É o único sistema no mundo que mostra a movimentação de contratos nesse formato para vocês, tá? Então, prestem muita atenção nesse slide e nessa explicação que a Ingrid vai dar agora para vocês. Show. Então, falando aqui de movimentação, né, de contrato, que esse BI vai me trazer aqueles contratos que eu fechei, que foram matriculados, vai me trazer os que foram cancelados, o que foram trancados, rematriculados, e a partir disso, que análise você pode fazer? Isso diretamente pode afetar o seu faturamento, porque, por exemplo, se teve algum cancelado, você vai deixar de receber em algum momento. E aí, de novo, entender o porquê que foi cancelado. Trancado nesse período de férias, né? Muita galera vai viajar, você tem que analisar isso e ver como que vai impactar esses períodos que eles ficaram fora, né? No seu faturamento futuro. Rematriculados. Teve algum índice comparado ao mês anterior ou a algum período anterior, alto ou baixo? Você consegue fazer esse parâmetro para você começar a trabalhar e ver o que você pode fazer, como o Délcio falou ali, planos, né, que podem acabar na sazonalidade nos períodos de baixa, né, que já é uma estratégia legal para você retomar, né, os contratos novamente ativos de janeiro em diante. E então, essa movimentação você precisa ter
sempre no seu radar, não só agora, como todos os meses, porque aí você vai ter um termômetro também de como, se todo o seu processo, desde lá o atendimento de vendas, até o fechamento, ou renovação e fidelização, é todo um conjunto, assim, um efeito cascata, se está tudo alinhado. E se não tiver, você vai ter que, né, pensar em outras formas de reestruturar isso, para o seu resultado ficar melhor. Então, esse BI, né, ele permite obter uma visão ampla da quantidade de contratos e a movimentação, né, tanto do mês atual quanto anterior, e aí você vai encontrar, como eu falei, informações de desistentes, né, e sempre trabalhar na tecla, esse desistente, esse cancelado, por que foi cancelado, foi algum motivo operacional, foi um motivo seu no sentido de atendimento ou não, isso tentar estipular formas de atendimento para essa situação. Nosso CRM, ele tem scripts variados para você abordar o cliente em essas etapas específicas. Vocês podem entrar lá e acessar esses scripts. Tem tanto e-mails prontos também, pode ajudar você a tentar essa comunicação. Então, ele é importante. Excelente. Já ia te perguntar, né? Por que ele é tão importante? Então, como eu falei, é importante porque vai mexer com o seu faturamento. Então, se você teve um trancamento, se você teve um cancelamento, você vai deixar de receber em algum momento, né? Então, e tentar prever isso para você tentar reverter para que a sua receita, o seu faturamento não seja assim, tenha alguma falta em algum mês, principalmente agora que a gente está chegando no final do ano, mês de férias e tudo mais, que tende, né, a ficar um pouco caído. Muito bom. Isa? Vamos lá. Eu gosto de ver o BI, porque quando até eu faço as reuniões e quando eu era gestora, era um BI que fazia muito e faz muito sentido para mim. A gente, como gestor, como dono, consegue enxergar ali, ó, tá fazendo matrícula, né? Ó, tá entrando o faturamento. E esquece de acompanhar os desistentes e os cancelados. E hoje a Pacto, ela consegue te entregar isso com muita assertividade e ele é intuitivo, porque o gestor não tem tempo, né, Tibas, de ficar o tempo todo fazendo ali, deixa eu ver quanto. Ele olha aquilo ali, tem 1000 coisas para fazer. E quando eu tinha alguma meta para bater, né, vamos falar, eu preciso colocar 20 alunos esse mês, eu conseguia ver isso diariamente, eu tinha uma previsibilidade, então a gente tomava ações inteligentes o tempo todo, eu não esperava não bater meta, eu não esperava o mês acabar e falar, nossa, a gente chegou com X alunos a menos. Eu tenho até um cliente, não sei se ele está aqui, ele tem uma meta, né, é um estúdio de 10 alunos por mês, e isso faz com que ele enxergue e faça o negócio acontecer. Então, olhe para isso com muito carinho, porque isso muda o jogo do seu negócio. Parece bobo, né, olhar e falar, só isso? Muda, porque você começa a olhar para isso e falar, calma aí, eu estou tendo desistentes, qual o ponto que eu vou levar, né, aonde que eu vou ver, será que é lá na sala de musculação, é algum professor? E aí, você consegue diminuir isso e trazer mais vendas e mais fidelização. Teve uma pergunta aí. Quer complementar? Antes das perguntas, rapidinho, desculpa, Isa, ter te cortado. Delcio, quer complementar um pouquinho sobre o BI movimentação de contratos? Quais são as dicas que você traz aí nesse BI? Eu costumo olhar, assim, como ponto principal desse indicador, saber se a sua empresa realmente está crescendo ou não. Como já foi comentado pela Isa e pela Ingrid, você pode ter muita vender para muitos visitantes ou ex-alunos, mas se a sua desistência está acontecendo na mesma proporção ou numa proporção parecida, você só está empatando, né? Então, através desse indicador, você, de forma super rápida, consegue perceber, eu estou crescendo ou eu não estou crescendo, né? E através disso, obviamente, buscar estratégias para aumentar mais ou diminuir a desistência, né? Então, você consegue trabalhar de forma bem rápida, e esse indicador, ele é um resumo, né, dos outros 2 indicadores que a gente já conversou, que é o conversão de vendas e o de renovação. Só para complementar mesmo e poder passar isso para todo mundo que está aqui, eu estou até muito feliz, tem 25 pessoas, 26 chegando agora, isso é muito bom, né? Está todo mundo querendo realmente gestão e mudar 2023. Eu cresci muito com esse indicador, porque era onde era o meu termômetro, porque os donos queriam aumentar e eu precisava trazer um volume, então eu precisava cuidar disso, e é onde a gente conseguiu sair de uma unidade para 2, 3, 4. Falar, mas só por um sistema
Gente, é o sistema onde você consegue comprar aparelho, é onde você consegue investir. Sem um sistema de ponta, a gente não consegue ter essa velocidade, esse retorno financeiro. Então, é uma dica importante aí, prega isso aí na parede de vocês, movimentação de contrato, que, claro, né, tem que ter ações em cima disso. Vamos para as perguntas, então, nesse ponto aqui. Como eu disse, viu, pessoal? Vocês são o centro, tragam as dúvidas de vocês, tá? Vamos lá, olha só. Deixa eu ver aqui. O Ricardo, como funciona a questão da fidelidade? É possível criar parceria com empresas locais e oferecer algum desconto? Ricardo, eu vou adiantar o conteúdo. Vou falar de novo depois para ficar fixado, mas eu vou responder a sua pergunta assim, ó. Nós temos hoje na Pacto, para você, cliente, uma central de ajuda simplesmente fantástica e poderosíssima, né? Nós temos aqui... Oi? Estava até falando dela, né? Isso, está falando dela. Olha só o tanto de conteúdo segmentado, organizado, né, por categorias aí dos seus módulos, dos seus recursos. Por exemplo, só na parte do ADM, nós temos 667 conteúdos. Então, veja o poder. Isso aqui é realmente uma enciclopédia, né? Um dicionário, é o Google do Sistema Pacto. Então, Ricardo, o que eu faria no seu lugar? Ó, entraria aqui, vou até deixar já o link no chat para vocês. Você pode acessar também no canto superior direito, no ícone de interrogação dentro do seu sistema, você já vem direto para a central de ajuda. E aí, eu colocaria aqui, ó, vantagens. Tem uma matéria aqui que é como configurar o clube de vantagens. Se você não sabe o que é o clube de vantagens, pode ir aqui o que é o clube de vantagens. Mas eu te sugiro ir nessa aqui, ó, como configurar o clube de vantagens. Por que eu iria nessa? Cara, aqui você tem tudo para configurar um clube de vantagens potente, que funciona, né, que vai gerar ponto, gamificação, que você pode colocar os seus parceiros aqui dentro e os parceiros terem pontos para os seus alunos resgatar. Por exemplo, eu tenho parceria com o Açaí. A cada 500 pontos dos meus alunos, ele vai ganhar um açaí de 300 ml. Então tem como você configurar isso aqui tudo, tá, Ricardo? E o mais legal, tudo de forma automatizada e você configura as regras. Nós temos uma integração, né, com uma previsibilidade de chuva, por exemplo, e Goiânia está chovendo bastante agora em dezembro. Então, se o aluno veio na sexta, ele ganha 10 pontos. Se ele veio na sexta e está chovendo, ele dobra, ganha 20. Você coloca essas regras e a pontuação. Então, ó, entra na central de ajuda, procura por esse artigo como configurar o clube de vantagens e seja feliz, tá? Procure os seus parceiros, configure. Cara, hoje eu tenho tranquilidade, amor e muita vontade de falar para vocês. O clube de vantagens da Pacto é o melhor do país hoje, tá? A gente tem clientes, cases de sucesso, utilizando o clube de vantagens. A gente vai lançar agora em janeiro, inclusive, o canal Performar, que tem toda uma metodologia de trabalho para vocês utilizarem o clube de vantagens, tá? Então, a central de ajuda é o parceiro, é o braço direito e esquerdo do gestor, da consultora, da recepcionista, do professor. É aqui dentro que vocês vão explorar o máximo possível do seu sistema Pacto, tá certo? Então, tá respondido aí, já adiantando um pouquinho do conteúdo. Vou falar aqui agora, o Ricardo, se ficou alguma dúvida, pode comentar de novo, ou pode até abrir o áudio, quem quiser abrir o áudio, é só levantar a mãozinha aqui embaixo, tem um ícone, né, de a mãozinha assim, pode apertar que a gente vai abrir para você falar, tá? A Sara de Mello mandou aqui, ó. Tenho alunos que têm aula com determinado professor e quando preciso trocar ele de turma, me informaram que preciso dar baixa nos boletos e contrato para poder realizar essa troca. Onde acho infundado, pois só preciso fazer a troca de professor, horário e turma. Temos diversos alunos, não consigo ficar cancelando boletos. Acho que o sistema precisa melhorar essa questão. Delcio, conta pra gente essa questão aí. Como que funciona essa parte? Então, Sara, dentro do sistema, se essas turmas desses professores estiverem dentro do mesmo contrato, do mesmo plano, é possível fazer essa troca sem a necessidade de um cancelamento, tá? Isso você consegue fazer através da manutenção de modalidade. Você pode pesquisar na central de ajuda, que também tem um artigo lá falando. Agora, se eles tiverem contratos diferentes, aí realmente
tem essa necessidade, já que você está trocando um tipo de plano, contrato, por outro, tá? Mas isso é possível, sim, dentro do sistema, desde que esteja configurado de forma correta. Tibério, seu áudio está fechado. Agora sim. Acontece nas melhores famílias. Como mudar as modalidades de um aluno sem precisar vender um novo plano? Seria isso? Exatamente. Olha aí que bacana, tá vendo? O Delcio já falou, já vim aqui, coloquei modalidades, né? Meio que com um assunto aí correlato, eu mesmo encontrei como mudar as modalidades de um aluno para facilitar a vida de vocês. Link no chat, tá bom? Então tá aqui como fazer. O Elton, Elton, grande abraço, o Elton lá de Teresina, Piauí, terra boa demais. Forte abraço, Elton, obrigado aí, tá? Pela sua audiência, tá sempre com a gente também. Tenho mais de uma modalidade no pacto. Consigo, no BI, verificar por modalidade as informações para análise? Ou essa pergunta sua é muito boa, Elton? Tem sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na parte do centro de custos do financeiro. Mas, Del, você quer responder ele já e dar alguma dica e falar especificamente, ou a gente pode seguir e falar lá na frente? Fica a seu critério aí, Delcio. Pode seguir. Dentro do BI especificamente, não, tá? Do BI de movimentação de contratos, não tem como clicar ali e já ver qual que é a modalidade do aluno. Uhum. Mas a gente tem outras formas de visualizar isso também. Tá Muito bom? Olha, só pergunta boa, hein, gente? Só pergunta boa, vamos responder todas, né? A aula é para isso. E o André mandou aqui, olha só que interessante. Qual é a diferença de contratos cancelados, desistentes e vencidos nesse BI movimentação de contratos? Quem quer responder para a gente aí? Eu posso, e depois o Del, se quiser complementar também, né? André, como que funciona, né? Depois que ele fecha um plano, ele é ativo, e o plano dele acabando hoje, dia 14, e ele não renovar, ele passa para um banco de vencidos. Isso, né, Delcio? E aí, são configurações de sistema. Se você colocar que o aluno, depois que ele não renovar, hoje, dia 14, ele está no período de renovação por 15 ou 28 dias, ele está como vencidos. Depois desse período, ele não renovou, aí ele vai para desistentes, né? Exatamente. E esse período que a gente chama de carência de renovação, tá? É um período que o aluno pode continuar o contrato, só que de forma atrasada, né? Então, ele fez esse processo de renovação, ele continuou o contrato com você, mas de forma atrasada. É o que a gente chama de o aluno continuar com os benefícios que ele tinha antes, né? De continuar ali a fidelização dele, toda a jornada que ele tem. Geralmente, algumas academias acabam trabalhando que, se o aluno não renovou, né, ele desistiu, passou desse período, ele entra com uma outra condição, às vezes sem desconto, ou sem algum outro tipo de benefício que ele tinha adquirido antes. Um adentro que eu até esses dias estava conversando com um cliente, ele falou, Isa, mas por que esses vencidos? Eu falei, isso é muito importante, até mesmo para você entender, se ele é ativo, ele não renovou, ele precisa passar por aquele período de renovação para você trabalhar ele, porque se ele vira desistente e depois de 4 dias ele renova, ele não está renovando, é considerado ativo, e você começa a perder dados muito importantes de vencidos, desistentes, ativos e cancelados. Então, o sistema da Pacto é até inteligente em relação a isso, para você trabalhar as fases no momento certo. E os cancelados é que estava com plano ativo e cancelou. Exatamente. Muito bom. Olha só, Academia Global Aquafit mandou uma pergunta muito boa também. Como é definido os clientes em risco? Né? Quais quesitos são somados lá do grupo de risco? Sabe responder, Delcio? Claro. Do grupo de risco, o sistema ele leva em consideração 3 indicadores para dizer se o aluno está em risco, né, se a sua academia está em risco de perder esse aluno ou não. O primeiro indicador é a proximidade do vencimento do contrato. Então, se está perto do período final, né, de finalizar o contrato ou não, então ele soma peso 1 ou peso 2. Se está distante, peso 1. Se está mais próximo, ele peso 2, tá? O segundo indicador do grupo de risco é a quantidade de faltas que o aluno tem, que pode ser peso 1, 2 ou 3.
tá? Peso 1, o aluno não está faltando, ou está faltando muito pouco. Peso 2, o aluno está com uma falta média, digamos assim, e peso 3, ele está há muito tempo faltando. Essa falta, pessoal, ela é considerado com dias seguidos, tá? E você configura de 0 até 5 faltas seguidas, né? 5 dias seguidos que o aluno está sem frequentar, ele ganha peso 1. Se ele passa de 5 a, sei lá, 9 dias, se ele está nessa segunda faixa, ele ganha peso 2. Se ele está acima de 9 dias, ele ganha peso 3. Então, esse é o segundo indicador, que é falta, tá? E o terceiro indicador, que também vai de peso 1 até peso 3, é a média de frequência dele nas últimas 4 semanas. Então, se nas últimas 4 semanas o aluno teve média de frequência entre 1 e 2 dias apenas, ele tem um alto risco, então ele ganha peso 3. Se ele está frequentando ali entre 3 e 4 dias, né, a média por cada semana, ele tem peso 2. E se ele está frequentando muito, né, acima de 4 dias ali, ele ganha peso 1. A soma desses indicadores, que vai de 3 pontos, né, 3 pesos, até peso 8, é o que compõe o grupo de risco, tá? E, obviamente, quanto maior o peso, né, quanto mais próximo de 8 ou 8, maior é o risco de o aluno desistir e abandonar ali a sua empresa. Na central de ajuda tem um material também falando do grupo de risco e os pesos, então ele explica exatamente o cálculo aqui que eu expliquei e também como fazer algumas configurações, né, como a proximidade da renovação e também a quantidade de faltas seguidas. Perfeito, muito bem respondido aí. Pessoal, eu vou dar uma pausa nas perguntas, a gente já volta, né? Então eu vou voltar lá na pergunta agora da Luana, quando a gente for voltar e continuar, Luana Fischer, dentro do sistema existe uma ferramenta de acompanhamento individual, jazinha a gente responde, para a gente poder também continuar o conteúdo, né? A gente tem que entregar ainda mais indicadores. Gostei muito aí do MM Personal, colocou, já passei o olho aqui, já vi que tudo isso que você colocou, 90% já vai ser respondido com essa aula, tá? Mas a gente pode depois, até vou pedir para o meu time bolar um material específico desses indicadores aí para o grupo de mentoria da Luísa. Você que está nessa aula e não participa ainda do grupo da mentoria, é um programa gratuito, tá? Patrocinado por nós da Pacto, com a Luísa Castanho. Eu vou deixar o link aí no chat também, depois não saia da aula, né? Só salva o link aí, depois você se inscreva. Janeiro, a gente volta com o ciclo 3, então já foi o ciclo 1, vendas, já foi o ciclo 2, gestão de talentos, a gente volta em janeiro com o ciclo 3, e é um programa muito completo, né? Grade equivalente aí um MBA, você pagaria fácil de 18 a 20 mil reais nesse programa e você, cliente Pacto, tem acesso gratuito. Né? Então, para os mentorados lá desse programa da Luísa, a gente vai preparar exatamente esses itens aí, tá? MM Personal, se você até puder deixar seu nome aí, por favor, MM. E aí a gente volta então na Luana, tá? Vamos continuar o próximo BI aí, é o BI de inadimplência. Esse BI é importantíssimo, né? A gente ficar de olho aí no que a gente não recebeu para não ter prejuízo. Ingrid, é com você. Isso. O BI de inadimplência, então, ele vai apresentar as parcelas, né, que trabalham de acordo com a data de vencimento. E aí, um ponto importante da gente pensar enquanto está analisando esse BI, nesses que passam do período, né, de efetuar o pagamento da parcela, é você entender, olhar o histórico desse cliente e analisar se isso é uma coisa recorrente, se acontece sempre, ou se não, se é a primeira vez que ele está entrando nesse aí de inadimplência, para você poder saber como conduzir a pessoa, né, ou a recepcionista, ou seus consultores, a abordar esse cliente, né? Qual que vai ser o seu script de atendimento para chegar nele e entender a situação. Se já é um cliente mais recorrente, que costuma ser mais inadimplente várias vezes, então como você pode abordar com uma certa mais delicadeza, assim, vamos dizer
por assim dizer, né, para tentar reaver esse pagamento. E aí, como eu falei um pouco antes, lá no CRM, a gente tem alguns modelos lá que dá para você usar nesse sentido, né, de abordar o cliente no seu atendimento para ajudar a converter esse valor. E o porquê que esse BI é importante, né? Porque você pode adotar como estratégia facilitar outros meios de pagamento. Então, se não deu certo para ele pagar o cartão, ou o cartão deu erro, então vou oferecer o Pix, vou oferecer a opção de boleto. Você tem que ter essa gama de pagamentos, né, para facilitar o máximo que puder para esse pagamento acontecer, né? E aí você analisa, né, o perfil do aluno inadimplente. Então, como eu falei, é uma coisa recorrente? Ele costuma ser inadimplente várias vezes ou foi só uma coisa pontual que aconteceu? E aí, como eu falei, estruturar o atendimento para esses casos, né? Você vai olhar no CRM o perfil do aluno, né, e vai ver qual é esse histórico que ele tem com você para você poder fazer esse atendimento da melhor forma e saber comunicar esse aluno, né? Como eu disse, lá no CRM a gente tem alguns e-mails prontos que dá para você usar como template para enviar e-mail, ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, ou até, se for o caso, de colocar o seu professor em contato também, e tentar, oi, fulano, por que você não veio, não sei o quê, ou, sabe, assim, tentar ligar o professor com o consultor, e tentar ver aí os motivos que você pode reverter esse índice. Muito bom, muito bom. Isa? Na parte de inadimplência, né, não tem muito, a Ingrid complementou bem aí em questão desses dados. Dentro desse BI, ele tem o operacional também, né, Ingrid? Que sim, eu acho muito importante que um contrato que não está assinado em dia, isso impacta, né, num processo na frente, caso houve um cancelamento. Tem a parte de geolocalização, aniversário, então é um índice também bacana a ser trabalhado aí diariamente. Mas a Ingrid complementou bem. Show. Vamos lá, então, para o BI de ticket médio. Esse BI é fundamental, é um dos que eu mais gosto. Explica para a gente um pouquinho aí, Ingrid. Show. O ticket médio nada mais é que um indicador que vai mostrar, né, o valor que o cliente gasta, né, a média que ele gasta aí no seu negócio com serviços e produtos, né? E aí você consegue, isso é um indicador de performance, e a partir disso você consegue ver qual é a média que o seu cliente está disposto a pagar, né? Se o seu ticket médio costuma ser baixo e você quer aumentar, quais estratégias que você pode adotar para que isso aumente? Eu vou tentar dar uma proposta de valor para um outro plano, para ele fazer um upgrade, né? Vou colocar algumas outras gatilhos, assim, dentro do plano para ajudar, para fomentar, né, isso e estimular esse interesse dele de querer fazer um upgrade e gastar mais. Eu vou colocar produtos do meio fitness, assim, na minha academia, para que, claro, desde que seja do interesse dele, né, que chama a atenção para ele ir lá e comprar, para ele, né, estimular esse capital aí, esse dinheiro circulando na sua empresa, né? Então, por que é importante? Você vai entender a jornada do cliente, você pode, a partir disso, entender, tá, o meu plano X tem esse ticket médio. Ok, como que eu posso fazer? Como que eu estou hoje? Posso adotar de coisas melhores? Eu vou colocar, não sei, talvez uma lanchonete, caso você não tenha, se der para colocar, né? Não sei. Vou adotar outras. Não tem uma aula de modalidade X, vou contratar um professor para dar tal aula. Coisas assim para você tentar estimular e criar novos planos, se for o caso, né? Você vai ver quais as modalidades que você oferece ou não, que dá mais retorno para você. Isso a gente vai mostrar um pouco lá na frente do financeiro. E aí, identificar os motivos, né, que levam o cliente a comprar de você e por que ele está com você. E aí, você pode analisar um indicador que a Isa vai falar na frente, o tempo de vida, né, que ele fica no seu negócio. E aí, a partir disso, você vai identificar os pontos que você tem forte, o que você precisa melhorar para, né, andar tudo alinhado. Identificar a sazonalidade também e se preparar para o período, como a gente está agora, no momento de férias, né? Então, geralmente, as pessoas vão viajar.
Então, a estratégia ali de fazer aquela renovação novamente do plano, né, nesses períodos, o que você pode fazer, uma ideia, uma estratégia, usar o clube de vantagens nesses casos, né? Muita gente pode ser que não viaje, então o que eu vou fazer aqui de ideia para dar um estímulo, assim, das pessoas frequentarem minha academia, né? E tentar aí estimular, caso você trabalhe com outros produtos e queira vender também. Então, tudo está muito casado, assim, se você for pensar nessa sequência aqui de indicador, e para identificar o que você pode fazer, assim, de melhoria, que você não faz hoje, que você pode identificar como oportunidade para o ano que vem, assim. Muito bom, muito bom. Ó, falamos de ticket médio, nós vamos trazer, então, aí a dica especial da especialista. Lembra que lá no início eu falei para vocês, né, que a Isa ia trazer alguns insights poderosos, e chegou o momento, porque nós falamos de ticket médio, nós entendemos, né, como olhar, onde olhar, qual é a importância, a função, como interpretar e tudo. Aí, a gente precisa ouvir a Isa falar agora um pouco sobre LTV e CAC, né, Isa? Explica para a gente aí essa relação e qual é a importância do LTV e o CAC, como interpretar, qual é o caminho. Perfeito. Eu só posso dar um adentro dentro do ticket médio, que hoje vontade. Então, tá bom. Hoje a gente tem que sair do achismo, né? Eu acho que vou baixar o valor, eu acho que vou aumentar o meu valor. E a gente esquece de analisar ticket médio e despesa. Então, quanto mais maduro for o seu financeiro dentro do sistema, quanto mais gestão você tiver, mais você vai entender, né, ticket médio por despesa, para você entender se você está no caminho certo. Por quê? Se chega um concorrente, nossa, vamos baixar o valor, mas calma, o meu valor já está R$80, e a despesa ali está batendo ali quase. Se eu baixar, eu vou estar pagando para trabalhar. Então, nós, né, gestores, vocês precisam entender muito bem esse indicador, para que, se meu valor já está ali, minha despesa está ali, ou eu preciso diminuir despesa e melhorar meu serviço para aumentar meu ticket médio. E a Ingrid trouxe um ponto bacana. A gente pode trabalhar outro tipo de receita para aumentar seu ticket médio, né? A gente tem a avaliação física hoje que te traz esse poder, é um produto muito relevante dentro do nosso sistema, onde uma reavaliação vendida, ela sobe seu ticket médio, um produto ali. Então, é um indicador também que é importante analisar, mas é só esse insight também. E aí vem a cereja do bolo, né? A gente vem batendo muito na tecla do LTV, porque quando a gente olha para isso, a gente assusta. É o termômetro de como está a sua operação. O CAC é o custo de aquisição de cliente, é o quanto está custando trazer um cliente novo. E o mercado diz, né? Hoje, trazer um aluno, um cliente novo, custa 4 vezes mais caro do que fidelizar. Teve uma pergunta no último BI lá, depois qualquer coisa a gente ajuda vocês a identificar, eu compartilho a minha tela e mostro para vocês aonde está a lifetime. Existe dentro do financeiro, onde você configura isso dentro de plano de contas, estrutura, e tem até um indicador lá, quero colocar meu marketing no plano de contas CAC. Então, ele vai começar a trazer dados para você de quanto está custando trazer um aluno, marketing, um comissionamento de um professor, de um consultor. E o LTV, quando a gente analisa o tempo de vida, Isa, meu tempo de vida está 3, 4 meses. Eu tenho um cliente em Minas que ele me mostrou, a LTV dele estava 16 meses. Eu fiquei, sim, super feliz, e ele me disse que começou a trabalhar com a recorrência. Então, é algo que ajuda a aumentar essa lifetime, é um termômetro de entender como que está a sua operação. E o churn, né, é a parte onde, de acordo com a quantidade de contratos ativos, é a porcentagem de alunos cancelando, é uma taxa que você precisa olhar, porque não adianta pôr aluno e ele cancelar. E eu gosto muito de fazer só uma conta para vocês entenderem o poder disso e desses dados. Deixa eu acho que, não preciso posso compartilhar aqui, Tibas, minha calculadora? Pode, claro. Vou parar aqui a apresentação. Fique à vontade. Pode compartilhar. Porque quando a gente olha para um ano, é dinheiro que dava para, sei lá, pagar uma viagem para um consultor, comprar uma escada nova, pintar a frente da academia e a fachada, né? Reformar, comprar, trocar aparelho, né? É verdade. Exatamente. E aqui, ó, eu estou aqui na minha calculadora. Vocês estão vendo? Tá vendo? Estamos vendo, sim.
Então, é o seguinte, a gente até fez a relação do grupo de risco, né? Vamos fazer só uma conta clara que a gente deixou de trazer 15 alunos, uma conta bem simples, vezes aí um ticket médio de R$ 100, 120, né? Porque tem academias aí que trabalham com 200. Então, quando a gente olha a Lifetime, que estava 12 meses lá, eu estou falando em 12 meses, 21 mil, que você deixa de lucrar por 16 alunos que você não olha um indicador. 15, né? 15 alunos. E 15 alunos, isso, 15 alunos. Eu estou falando, eu fiz uma conta baixa para não assustar, mas quando a gente olha para dentro do nosso negócio, a gente está perdendo e deixando de faturar muito mais. E isso traz um volume de receita muito maior quando você olha para essa Lifetime. Pode voltar o compartilhamento aí. Então, se ela estiver baixa, gente, olha para o que você está entregando de benefício, entenda como o seu cliente está olhando para dentro da sua academia. Se ele tiver 3 meses, algo está sendo, né? Então, a gente tem uma pesquisa de NPS que pode te ajudar a olhar esses dados, né? Então, é um indicador que eu gosto muito, é uma dica, é uma diquinha aí importante. Muito importante, muito. Quer complementar aí, Delcia? Não, a Isa explicou perfeitamente. Muito bom. Alguém parece que abriu o áudio aí, alguém quer falar? Pode levantar a mão aí, a gente abre. Antes da gente passar para o último tópico e aí responder as dezenas de perguntas que tem aí. Tem até uma pergunta aqui, que a gente já estava no churn, né, que é qual é a taxa de cancelamento que você classifica como uma taxa dentro da normalidade. Isso vai depender muito da quantidade de contratos ativos, né, se você tiver uma academia de 1.500 alunos, até uma taxa ali a gente já teve taxa de 10%, que é favorável, mas se tiver menos, tem que entender a quantidade de contratos ativos para entender o seu churn também. Legal. Olha, também eu já ouvi... em consideração o modelo de negócio, né? Porque se for muito personalizado, você tiver uma grande evasão, quer dizer que você não é personalizado. Provavelmente você está se enganando. Exatamente. Então, levar o modelo de negócio em consideração para esse indicador também é muito importante. Muito, né? Modelos de negócio low cost, low price, o churn é bem mais alto. Eu já ouvi, tá, pessoal, em palestras, que varia entre 3 e 6 o churn rate, né? E quando você tem 10%, significa que em um ano você vai trocar todos os seus alunos. É um churn rate muito alto. Eu posso, assim, mas foi o que eu ouvi, tá, pessoal? A gente pode talvez até buscar aí uma pesquisa, tentar entender lá no Game of Results se tem uma média geral de todos os clientes da Pacto, qual é o churn médio, para a gente ter uma noção. Isso seria muito interessante. Vou colocar isso para trazer para vocês, tá? Pessoal, vamos então para a parte aqui dos financeiros, né? Dos indicadores financeiros. E aí a gente volta a responder todas as perguntas, tá bom? A gente vai falar sobre demonstrativo financeiro, vai falar sobre DRE, e nós vamos trazer a dica da especialista sobre chargeback e conciliação. Tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas sobre isso, né? Sobre chargeback, conciliação. Fica aí, que ainda tem esses dois conteúdos. Tem ainda as respostas das perguntas, e a gente deve encerrar ali por volta de 4h30, 4h40, era 1h30 mesmo a previsão da aula, então tá tudo certo, estamos no tempo. Delcio, com você aí, demonstrativo financeiro e depois DRE. Fala pra gente um pouquinho sobre esses dois conteúdos. Bom, o demonstrativo financeiro, pessoal, ele é um dos relatórios que a gente tem no nosso financeiro, e ele é um dos indicadores que te traz uma visão geral de como está a tua empresa e também uma visão detalhada, tá? Então, você tem desde uma visão geral, e você pode olhar de vários meses, ou olhar de um mês em específico, tá? E tem, obviamente, uma visão geral e uma visão mais detalhada. Então, você consegue saber quanto que está o faturamento da sua empresa, por exemplo, no mês de janeiro, como que está no mês de fevereiro, e fazer essa comparação olhando por plano de contas, ou seja, uma estrutura onde você cria, né, essa estrutura ela é totalmente configurável, onde você cria como se fossem pastas dentro do sistema. Em cada uma dessas pastas, você destina
um tipo de entrada, um tipo de produto ou serviço, e também as suas despesas, tá? Então, você consegue ter esse nível de detalhamento, olhando pela parte do plano de contas, né? E você também tem uma outra visão, que é o que a gente chama de centro de custos, que a gente pode resumir por ambientes, departamentos dentro da sua empresa, ou até mesmo por modalidades, tá? Então, são dois tipos de visões que você consegue ter. Fazer essa comparação, esse tipo de visualização. Ingrid, você quer falar, complementar? Conta pra gente por que é tão importante aí o demonstrativo financeiro. Nesse caso, ele é um dos principais passos, assim, um ponto de partida, né? Porque você precisa ver o seu histórico de despesas, de receita, o que você pode ali reduzir de gastos, o que está programado, né, nos próximos meses aí para você, que você vai ter de despesa e receita, e como você pode, a partir disso, a partir desses dados, investir, né? Vai sobrar dinheiro para você investir em alguma aspecto da sua academia que você queira melhorar? Não vai? O que você precisa fazer? Você precisa melhorar seus planos, melhorar o seu marketing, né, para atrair mais alunos. O que é que você precisa fazer para melhorar esse indicador, caso não esteja dentro da sua meta aí, do ano ou mês, assim. Então, e a partir disso, você também vai identificar os produtos com mais retorno e o que você pode fazer para otimizar e ter mais alunos contratando, né, ou fazendo um upgrade de plano, ou comprando mais produtos, né, fazer rodar mais, girar mais o que já está trazendo retorno, e o que não tem, você pode tentar otimizar ou criar novas formas, né, outras formas de ganhar mais dinheiro com isso, né? Identificar possíveis gastos necessários, né? Porque aí, a partir disso, você consegue tentar reduzir e movimentar aí para você barrar essas contas, né? O que está saindo de mais dinheiro, e previsibilidade nas despesas e receitas futuras, que a partir disso, como eu falei, você vai conseguir planejar melhor o que você vai investir no ano que vem. É mais marketing? É mais em pessoas? E aí, a partir disso, você consegue estruturar melhor as suas metas no mês. Muito bom, muito bom. E agora, DRE. Delcio, explica pra gente o que é o DRE. O DRE, ele é um outro relatório que a gente tem no financeiro. Ele é um DRE gerencial, tá? Então, ele auxilia na tomada de decisão. Ele é um relatório que ele é gerado em períodos. Geralmente, você acaba gerando mensal, trimestral, semestral ou anual. E, através dele, você consegue saber de forma rápida se naquele período que você pesquisou, você teve lucro ou prejuízo, levando em consideração tudo aquilo que entrou de dinheiro, né, que você vendeu ou entrou de dinheiro, e todas as despesas que você lançou. Uma característica que difere o DRE do demonstrativo financeiro é que no DRE você configura aquilo que você quer que seja apresentado. Então, tem algum tipo de receita ou algum tipo de despesa que você tem na sua empresa que não faz parte da operação da sua empresa, né, que não faz parte do resultado do serviço que foi prestado, você pode tirar ele do DRE, fazer com que ele não seja apresentado. O demonstrativo, ele já apresenta tudo. Então, tem essa diferença nessas características. O DRE ainda consegue, numa visão, numa estrutura de visualização um pouco diferente, ele separa para você tudo que foi receita naquele período, tudo que foi um custo específico, ou seja, despesas que você teve, mas que são específicas da sua operação. Que, por exemplo, se você tem uma academia de musculação, o salário dos professores é um custo específico, porque você não consegue viver sem ele. Sem o professor, você não consegue prestar o serviço, tá? Então, isso é um custo específico. Através dessa receita, menos o seu custo específico, você já tem um lucro bruto. E a partir disso, você tem as suas despesas operacionais, né, que são aquelas outras despesas que a sua empresa tem, mas que não são necessariamente da sua operação, não é um custo específico da sua operação, como, por exemplo, contabilidade, que você vai precisar
ter, né, mesmo que você não preste o serviço, você precisa ter. Então, são categorias diferentes, digamos assim, e através desses 4 indicadores, você chega ao seu lucro operacional. Então, para você saber ali se você teve lucro ou prejuízo. E embaixo ele tem essa separação ali também. Muito bom. Ingrid, por que o DRE é tão importante? Uma das principais, dos principais pontos, né, é ele tomar decisões, saber como tomar decisões a partir desses dados de faturamento, como eu falei, onde ele vai investir ou não, o que ele vai ter que economizar para ele poder colocar adiante o que ele tem aí de objetivo, né? Entender se as contas estão positivas ou negativas, né? Ver se a operação dele num todo está dando retorno ou não, e a partir disso, ou não está dando retorno, quais são os pontos aqui que eu vou ter que melhorar para a gente poder colocar essa conta no verde e comparar os períodos anteriores, né? Principalmente ver em relação ao ano passado, o que eu melhorei, eu melhorei ou não, eu cresci ou não, eu estou no mesmo ponto, e o que eu posso fazer a partir disso para começar aí um ano já mudando a chave. A pergunta que não quer calar, e eu já tive essa dúvida, eu acho que muitos, né, dos nossos clientes têm essa dúvida. Qual que é a diferença do demonstrativo financeiro para o DRE? No caso, o demonstrativo financeiro ele vai estar mais ali operando em regime de caixa, contabilizando, né, as suas entradas e saídas, e aí tanto o demonstrativo como o DRE são, né, demonstrativos, só que tem algumas peculiaridades, e aí o DRE, ele vai apresentar o que foi definido lá no plano de contas. Então, lá, quando você vai estruturar o seu plano de contas e você vai colocando ali os tópicos nas contas divididas, vai ter uma opção lá de você colocar equivalência DRE. Quando você coloca essa opção, automaticamente ele já vai aparecer nesse relatório. Se você não colocar, não aparece. E aí você tem que ir no demonstrativo financeiro para você poder ver. Então, ali você vai ver, né, o que foi definido como receita, despesa, custos específicos, tem como você estruturar isso a partir do seu plano de contas e aí fazer essa análise, né? O Delcio pode até complementar isso melhor. Exatamente, essa é a principal diferença, né? O demonstrativo, ele mostra tudo o que aconteceu na sua empresa, de entrada ou saída, e o DRE, ele leva em consideração aquilo que você configurou que vai ser apresentado ou não. Essa é a principal diferença, olhando na questão dos dados. A estrutura de visualização também do demonstrativo e do DRE é diferente, né? O demonstrativo, ele mostra ali na organização do plano de contas ou do centro de custos, e o DRE, ele vai mostrar principalmente no plano de contas, que é o que ele leva em consideração. Muito bom, muito bom. Vamos para a dica da especialista, então. A gente vai falar um pouquinho agora sobre conciliação e chargeback. Isa, se você quiser compartilhar sua tela ou apenas explicar, fica à vontade. Agora o conteúdo é seu. Seu microfone está fechado, viu, Isa? Ele está fazendo isso sozinho, desculpa, gente. Então, só para provocar aí todo mundo aí para 2023, vamos olhar o DRE, vamos olhar o demonstrativo financeiro, porque planejar as ações sem ter um ponto de partida é um esforço jogado fora. Então, quem está aí escutando, pega isso, traz para o jogo e prepara um 2023 com inteligência. Né? E agora eu vou falar de duas coisas que eu gosto muito, e no dia a dia de um gestor, ele precisa identificar isso com o adquirente, ou ele não olha para isso, e o nosso sistema traz para você dentro do financeiro. Eu vou compartilhar a tela, porque eu acredito que vai ter uma relevância grande dentro do conteúdo, que a conciliação foi? Não, né? Agora foi. Foi sim. Já estamos vendo sua sim, tela já. Quem trabalha com planos, quem trabalha com a recorrência também, o que acontece? Eu estou aqui dentro, a gente tem até aqui dentro da central de ajuda o chargeback, né, que é um termo em inglês que significa estorno, e a gente tem dentro do sistema, aqui em relatórios, eu fui um relatório errado, dentro de recebíveis.
Então você está dentro do financeiro, né, Isa? Exatamente. Dentro Ó, do módulo financeiro, relatórios, né? exatamente. Vamos voltar aqui, né? Só para financeiro, venho no módulo financeiro, venho em Perfeito. relatórios e Perfeito. ele vem em recebíveis. Recebíveis, ótimo. E aqui tem a conciliação, né? Celso, se a gente for lá na busca e colocar conciliação, a gente consegue chegar nessa tela direto também? Recebíveis, sim. Recebíveis, Conciliação. isso. Recebíveis, ótimo. A conciliação é uma parte dos recebíveis. Perfeito. Então, uma outra forma de chegar até aí, cliente, é colocar recebíveis lá na busca. Muito bom. Você consegue entrar aqui, ó. Recebíveis, perfeito. Perfeito. Pode continuar, Isa. E aí aqui a gente tem a conciliação, que é o extrato da operadora, é um formulário, né, que o pessoal, quem não tiver, o pessoal pode procurar a central, o suporte, para identificar isso. Não é o que está dentro de dinheiro, não, é o crédito e débito que as meninas lançaram, passaram na maquininha, ou foi a recorrência, junto com o que foi lançado dentro do sistema. E isso, não olhando todo dia, dá um gap lá, em relação a, né, não, na minha conta tem 2031 e cadê o dinheiro no crédito dentro do extrato da operadora? E o chargeback, o que acontece? A gente teve até a Mastercard trouxe para a gente, né, Tibas, a questão que hoje existe até 2 cancelamentos por dia dentro das academias. E eu trabalhava com esse processo e, às vezes, a gente, para entender que aquela receita não entrou, era um trabalho danado, porque tinha que entender o que aconteceu, se era um cancelamento, e o sistema, ele te identifica se teve algum aluno que fez o processo de cancelamento, né, ele não aprovou a compra, ele não reconhece a compra, a adquirente cancela e não leva para o banco, e o banco não repassa para você. Então, a gente tem isso aqui dentro do financeiro, para que vocês cuidem todos os dias da conciliação. Tranquilo em relação a isso, acho que basicamente é um indicador também importante, né? Porque muito importante. Se você acha que está recebendo aquela receita e não, você consegue identificar isso. Indicador de lucratividade também, né, Isa? De lucratividade, exatamente. A gente falou bastante. Só para finalizar uma questão do financeiro, né, do demonstrativo, tudo que vocês tiverem lá, né, vamos planejar 2023 e nos últimos 3 meses a gente teve uma despesa que é aceitável, eu quero diminuir ela, mas eu quero um velocímetro para me poder acompanhar, até quem tem algum outro sócio, né, um fala gasta, o outro não, vamos segurar. Só que se você consegue ter uma meta e um velocímetro disso, você pode investir. Às vezes você pode fazer aquele gasto e não está sabendo, porque você não consegue olhar numa planilha com nitidez. Então, você pode criar uma meta dentro do sistema de velocímetro de receita, né? Isso aqui é um banco de dados nosso fictício, até foi bem atingido aqui, ó, faturamento e a despesa. Então, se você pode gastar 55 mil e está ali 11 mil, pode investir, pode às vezes precisar demitir alguém, porque precisa e está segurando ali, e esse era um termômetro muito bom para me poder passar para os donos e poder trabalhar com inteligência dentro da academia. Isso. Sabe o que é legal, Isa? Oi? Sabe o que é legal? Tem uma reflexão que a gente pode fazer, que é o seguinte: financeiro, aparentemente, parece ser sempre muito difícil, né? Tem que ter disciplina, né? Tem que ter regularidade, tem que cadastrar e tal. Sabe o que é bacana? Com o Sistema Pacto, 50% do trabalho do seu financeiro está sendo feito já de forma automática. Porque você recebe, as entradas já são, né, pelo seu Sistema Pacto. Então, veja que poderoso você ter um financeiro já organizado, porque 50% do trabalho foi feito. O que eu peço, né, sempre conversando com gestores, alguns colegas, alguns amigos, quando eu estou em evento, quando eu estou em feira, quando os clientes entram em contato comigo, cara, cadastra as despesas. Faz isso de forma religiosa. A bola vai ter um financeiro 100%, né? Hã? A bola que você comprar, você cadastra. A pilha que você comprar, você cadastra. Não Perfeito. Deixa... Perfeito, exatamente. Olha só, vamos para as perguntas. E aí, a gente já fechamos o conteúdo, né? Como eu falei para vocês, né? Eu falei lá atrás, olha só que legal. Deixa eu voltar aqui a apresentação, então, só para a gente ter certeza que a gente encerrou o conteúdo aqui.
Quando a Isa fosse falar de conciliação e chargeback, tem ali no canto superior direito o pactosoluções.com.br/ajuda. Eu adiantei ali atrás, né, o conteúdo, como eu disse para vocês, mas eu vou frisar e falar novamente. Inclusive, pessoal, olha que bacana. Eu escrevi aí na busca chargeback. Nunca ouvi esse termo na vida, não sei o que é isso, não sei trabalhar com isso no sistema Pacto. Pronto, entra na central de ajuda, escreve chargeback, e olha só que interessante, os dois assuntos que a Isa falou já apareceu para a gente aqui. Como funciona a conciliação automática no sistema Pacto e o que é e como proteger o seu faturamento, falando sobre chargeback. Cliquei, eu tenho aí um super conteúdo detalhado, explicativo, de fácil entendimento sobre o que é chargeback, como utilizar o chargeback, como que ele está lá dentro do sistema. Tá vendo? Então, e recente, há 2 meses atrás, esse conteúdo foi colocado, então tá atualizadíssimo, tá bom? Então, olha, se uma das coisas que deve ficar na sua mente hoje dessa aula é a central de ajuda, tá? Use e abuse, entre nela todos os dias, se necessário. Canto superior direito no sistema tem um ponto de interrogação. Você acessa diretamente também, caso você esqueça, o endereço pactosoluções.com.br/ajuda, tá bom? Tibério, Oi. até eu vi bastante gente participando, trazendo, né, as dúvidas. A gente podia sugerir para deixar aí quais são os próximos indicadores que eles querem enxergar e a gente marcar uma próxima masterclass, né? Podemos sim, com e certeza. Aí trazer os indicadores que, né, tem mais dor ali no dia a dia para a gente poder ajudar vocês. Excelente sugestão, pode deixar nos comentários. Isso, pessoal, então... Tá com o seu sistema aberto, que aí você mostra ali onde que o pessoal vê o LTV. Boa. Deixa eu parar minha apresentação, então, e deixar a Isa apresentar aí. Pode mostrar, Isa. Tá bom, vamos lá. Dentro do ADM, tá indo, calma aí. Estou aqui com ele aberto, vamos lá no ADM, é só vir aqui, né, no azulzinho, que já vem para o ADM, e dentro do BI, eu já entro dentro dele. Se não tiver configurado dentro do seu sistema, pode abrir um suporte que eles configuram, tá? E aí aqui tem um organizador, você pode organizar e colocar onde você quiser, né? Eu posso trocar o grupo de risco aqui, acredito que isso aqui já é simples para vocês, mas se ele não tiver, às vezes estiver lá no final e se queira ele todos os dias ali para você olhar, você pode vir aqui. É o ciclo de vida do seu cliente. Ele fica no finalzinho, mas você pode subir ele para cima. Lembrando que todos os BIs que a gente apresentou aqui do ADM estão nessa tela, tá, pessoal? Então, vocês entraram aí e vão poder ver tudo que a gente mostrou aqui. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, da Cultura Atlética Academia. Ele perguntou, DRE é uma boa opção para consultar o lucro, resultado? Delcio, o que você acha? Com certeza. Ele é o melhor indicador dentro do nosso sistema para mostrar se você teve lucro ou prejuízo no período. Excelente. Conforme prometido, né? Vamos aí para o Tira Dúvidas. E aí, vamos começar voltar lá onde a gente parou, na Luana. Luana Fischer colocou aí, dentro do sistema, existe uma ferramenta de acompanhamento individual e mensuração de resultados dos alunos? Se sim, como? Vou pedir licença, vou responder, mas vou deixar também que os colegas complementem, tá? Luana, se você ainda não está utilizando o aplicativo Treino, é para ontem, tá? Através do aplicativo Treino, você consegue fazer com que o aluno acompanhe, né, os seus resultados, tem gráfico comparativo, tem um comparativo de avaliação física, né? Mas, principalmente, dentro do treino, você consegue sim acompanhar individualmente, mensurar resultados, seus professores vão controlar, montar carteiras, etc, tá? Então, essa é a minha dica de ouro para você. Aplicativo Treino e o sistema Treino. Ingrid, Isa, Delcio, se quiser complementar aí a resposta para a pergunta da Luana, fiquem à vontade. Não, é basicamente isso mesmo que eu ia sugerir, né? Se ela quer ver resultados dentro de uma performance de treino, montou lá 30 fichas e ele performou 10, você consegue ver, o aluno consegue ver, então é basicamente isso.
utilizar o aplicativo, o aluno ele acaba tendo amor aos dados, é outra fidelização muito bacana, e você consegue acompanhar o seu aluno de perto também pelo dashboard treino. E além disso, o nosso treino tem indicadores assim super completos, ele vai te dar resultados por modalidade, vai te dar resultados por horários, os horários que tem mais alunos, né? E ainda traz um indicador muito, muito legal, que é o acompanhar alunos, que dá para o seu professor, à medida que assim que o aluno entra na academia, desculpa, o professor já tem esse indicador lá dentro do treino, e aí ele já pode automaticamente, direto no aluno, verificar a ficha dele, ajustar a série ou carga, é um indicador muito importante que a gente lançou recentemente, que vale a pena os seus professores estarem de olho, porque isso já contribui um pouco ali no seu atendimento, já interfere ali um pouco na sua fidelização, porque o aluno, assim que entra, já tem alguém aqui perto de mim, né, me ajudando aqui a fazer meu exercício, já é um ponto. E ali no final, lá, né, se você entrar nos indicadores, lá no final da tela, vai ter também um indicador de votação, né? Os alunos que votam no aplicativo, lá mostra os professores mais votados e tudo mais. Avaliação, né? Isso, avaliação do professor, avaliação do treino, avaliação do professor, perfeito. Isso, você consegue ver isso tudo por lá também. Perfeito, perfeito. Mas... O Guilherme está perguntando se é possível fazer um sorteio no Clube de Vantagens por filtro. Exemplo, sorteio para clientes que pagam mensalidade em dia. Guilherme, por enquanto não dentro do Clube de Vantagens. Mas nós temos sim a ferramenta sorteio, tá? Pode colocar lá na central de ajuda, que você vai conseguir fazer sorteios para esse filtro, tá? Mas não relacionado ao Clube de Vantagens, tá? A Luana mandou outra pergunta. Temos um link para assinatura digital à distância? Temos. Isso é fantástico, com validade jurídica. Pode falar isso se vocês quiserem, porque esse é um recurso que a gente tem orgulho de falar, né, Isabela? É verdade. Tanto pelo tablet ou você envia por e-mail, é validado juridicamente. Até uma consultora de mercado lá da Fitness Brasil pediu para que, né, qualquer contrato, se você tiver, pode tirar uma foto do aluno ou pedir para ele anexar, porque tem mais respaldo, né, Tibério? Então, quando a academia conseguir fazer isso, todo mundo anda com documento, tira a foto, mas tem como enviar o link para assinatura digital. Perfeito. Vamos testar, colocando a prova de fogo, tempo real, vida real, né? Coloquei aqui a assinatura e tá lá, como usar a assinatura digital no fechamento de contratos. E o legal, pessoal, é essa palavra como, né? A palavra como é muito poderosa, porque ela realmente explica como fazer, qual o caminho, né? Como executar. Então, olha aí, tem um que tudo certinho, como usar em vídeo. Ah, que maravilha. Essa central de ajuda é maravilhosa. Em vídeo. Muito bom, muito bom. Alguém quer complementar aí sobre a assinatura digital? Você poderia mostrar ali o caminho que eles fazem na ADM, né? Ah, legal. Dentro do sistema que você está falando, Isso. Ingrid? Dentro do sistema, indo para a central de ajuda. Não, o ponto lá da assinatura digital dentro do sistema, onde eles clicam lá no ícone. Ah, legal, legal. Eu não estou com o sistema aberto. Eu faço Por favor, Ingrid, obrigado. Ou Isabela, desculpa, me salvou. Eu não estou com o sistema aberto nesse momento. Calma aí. A Isa está, ela vai fazer para a gente. Tá compartilhando ou não? Calma, tá carregando. Tá. Pronto, agora sim. É o meu agora que tá carregando. Agora foi, ó. Aqui tem, ó. Tem até um QR Code, que é o app do gestor e a assinatura digital. Então, você consegue clicar aqui, né? E também tem, na hora que você vem na assinatura digital, você vai identificar o aluno, pode enviar para ele via e-mail, ou ele pode assinar por aqui mesmo também, tá? Tem vários tipos de assinatura, mas esse é o caminho, configura para envio para o aluno assinar para o próprio e-mail, porque entra no aluno, tem a chavezinha do e-mail, né, Ingrid, e envia para o aluno. É isso, é bem simples também. Mas é muito simples mesmo, tá, pessoal? Com validade jurídica, elimina papel, né? Sua empresa amiga do meio ambiente, o seu aluno vendo que você é uma empresa moderna, segura. Então, é demais. Esse recurso é fundamental e você precisa realmente colocar em prática aí no seu negócio. Ah, detalhe, tem cobrança extra? É um módulo cobrado à parte, Ingrid?
Não estamos te ouvindo. Não. Não ouvi. É gratuito. É o quê? Gratuito. Oh, que maravilha. Você tinha que gritar, é gratuito. Usem sem moderação, pessoal. Exatamente. O Gilberto tem uma sugestão. Eu não vou ler sua sugestão, Gilberto, porque lá no início nós vamos repetir, porque é muito importante. Até obrigado por você falar sobre sugestões, né? A gente tem um canal exclusivo, que é o canal Sugestões. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link, tá? Então, a Ingrid explicou, é o canal, pessoal, que você tem diretamente com quem desenvolve o produto, tá? Então, entre no canal Sugestões, escreva a sua sugestão, ela fica aqui para votação de outros clientes Pacto. Então, as mais votadas entram no nosso roadmap de desenvolvimento, tá? Tem aqui por módulo, né? Tem aqui as mais votadas, as mais recentes, qual que está em revisão, qual que está em planejamento, qual que já está, inclusive, sendo desenvolvida no momento. Então, é fantástico. É a Pacto colocando vocês novamente no centro, ouvindo você que usa o sistema todos os dias para melhorar sempre, tá? Então, utilize o canal Sugestões. Ele é simplesmente fantástico. Então, Gilberto, dá um Ctrl+C aí e vai lá no canal Sugestões, tá bom? A quarta de natação. Tem link... Opa, desculpa, pode falar, Delcio. Tibério, no final da página da Central de Ajuda também tem o link para a página de sugestões. Então, no rodapé da Central de Ajuda, se você esquecer o link, lá no final tem para você clicar. Deixe sua sugestão, vai para essa página de sugestões. Excelente. Bem lembrado e bem colocado. Mais uma facilidade, né, para você chegar até os sugestões. Aquática Escola de Natação. Tem link para o cliente fornecer os dados de visitantes? Aquática, se você tiver aí. Tem, Del? Você entendeu a pergunta? Eu, sinceramente, não entendi. Para quem tem o Vendas Online, dentro do Vendas Online existe um link que é o cadastrar visitante. Então, ou se você tiver o hot site também, lá tem uma parte para cadastrar leads, visitantes. Uhum. Então, tem essa possibilidade, sim, dentro do Vendas Online. Perfeito. A Helena fez uma observação sobre contrato interessante. Também estamos com essa dúvida. Opa! Helena, se você estiver por aí, deixa eu voltar para ver se eu vejo aqui. Ah, legal. Vocês têm alguma previsão de melhoria em relação aos contratos assinados de forma virtual e parquet virtual, a fim de deixarmos o atendimento mais automatizado? Helena, aí a gente precisa entender, né, qual o detalhamento que você precisa, né, como que você vai deixar isso mais fácil, porque ele foi melhorado recentemente, e super fácil, simples, né, uma jornada bem fluida mesmo, com validade jurídica. Então aí eu realmente pediria que você entrasse no canal Sugestões e colocasse lá o que realmente você acredita, né, que seja melhor, o que falta, né, qual que é a melhoria, para a gente poder entender, tá? Complementando, a gente não citou a parte do parquet, né, mas o parquet ele também fica ali no QR Code. Fica. E também ele pode ser disponibilizado para o aluno assinar no próprio aplicativo Treino. Precisa entrar no aplicativo do gestor e habilitar uma configuração. Uhum. A partir disso, apresenta para o aluno também no aplicativo Treino, para ele poder preencher, né, as questões e assinar no final. Então, muito bom, no parquet também tem essa possibilidade. Perfeito, eu tô... Eu vou deixar aí o link que fala sobre isso, tá? Acesse aí para você conferir. Oba, colocou no chat? Isso. Valeu, Ingrid, obrigado, colocou no chat. Pessoal, olha só, que interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês, agora eu abri o sistema rapidinho enquanto a Isa estava mostrando. Eu estou num banco de dados aqui nosso de demonstração, logicamente, mesmo caminho, mesmo formato que a Isa já mostrou para nós, tá, pessoal? Canto superior direito, vai lá no QR Code, tem a assinatura e logo abaixo tem o formulário Parquet, né? Na época da pandemia também tinha o cartão de vacina Covid, né? Você podia colocar aí se o aluno apresentou ou não. Então tá aqui, formulário Parquet, mesmo formato, manda o QR Code ou manda o link, e o aluno preenche para vocês de forma automatizada, jornada fluida. Poxa, é realmente dos melhores recursos que nós temos, assinatura digital e Parquet. Cultura atlética, qual o período médio de carência de renovação que as academias trabalham como parâmetro? Excelente pergunta. Delcio, qual é o período médio de carência aí? Isso depende muito de modelo de negócio,
tá? E também da ideia de cada gestor, mas a gente recomenda que seja entre 10 e 15 dias, tá? Por que esse período? Por que não um período muito pequeno ou talvez um período muito extenso? Uhum. Um período muito pequeno, aquele aluno que, por acaso, ficou uma semana sem treinar, teve um feriado, chegou o final de semana e ele não frequentou, você acaba perdendo ele. Então, menos que 7 dias seria ruim, porque você perderia esse histórico do aluno, tá? E um período muito longo, de 20, 30, até 28 dias, né, que é o período máximo, às vezes o aluno acaba ficando muito chateado, porque ele ficou quase um mês sem treinar e acabou não renovando, né? E se ele voltar agora, ele entende que ele perdeu esse período. Claro que o período de carência de renovação, entre 10 e 15 dias, é um período interessante, claro, aliado com as estratégias de renovação antecipada, contato com os clientes, tá? Então, tem essa média, mas sempre leva em consideração o seu público, a forma que você trabalha. Excelente. Binho da CrossLife 21, grande cliente da gente aí, CrossLife, forte abraço para todos os associados CrossLife. Binho, ó, vou ser chato, vai lá nos sugestões e coloca a sua sugestão, tá? A gente precisa muito ouvir vocês, saber o que vocês realmente precisam aí na jornada para facilitar, e colocando no canal sugestões é o caminho mais rápido, mais curto, né, o atalho, para você falar direto com quem produz o produto e que a gente consiga implementar. Helena Juliano, tem previsão de Pix para o Banco Itaú? Olha, Helena, o Banco Itaú ainda não disponibilizou a API, não tem previsão, tá? Eles não falaram quando vai disponibilizar a API. A gente depende dos bancos para fazer essa integração, não é só a Pacto, a gente precisa comunicar, né, lá com o banco para poder fazer, então não tem, tá? Infelizmente. Mas você pode dar uma pressionada, falar com o seu gerente, mandar lá na ouvidoria, a gente precisa da API aberta para Pix, enfim. A Stephanie falou aqui, como faço para dar baixa em pagamento no mesmo cheque para 2 clientes? Boa pergunta. Responde para a gente aí, Délcio. Basta você vender o plano, o produto para esses 2 alunos, deixar no caixinha aberto, depois você vai no caixinha aberto, pesquisa pelo nome dos alunos, marca as parcelas que você quer receber e clica para confirmar o recebimento. Um pouco mais abaixo no chat eu deixei um link da base de conhecimento explicando passo a passo certinho. Ótimo, excelente. A Sara colocou, tem algum contato que eu consigo falar diretamente com o Délcio? Olha, o Délcio hoje, ele realmente só produz os conteúdos e organiza o time do centro de ensino, tá, Sara? A gente pode colocar um agente de sucesso específico para te atender. Eu vou pedir que você... eu vou colocar meu celular aí, pessoal, e aí, Sara, me chama que eu vou fazer esse link, tá? Me chama no WhatsApp que eu vou fazer esse link de você, o seu negócio, com um agente de sucesso para te atender, tá bom? Luana mandou aqui para nós. Qual a diferença entre faturamento recebido e receita por período? Gente, essa pergunta é muito boa. Muitos gestores têm essa dúvida. Antes de deixar o Délcio responder, eu queria deixar outra dica, que é o nosso blog. E mais do que isso, nós temos lá uma matéria muito bacana, muito completa, com vídeo, tá? Que é a diferença entre receita, faturamento e competência. Então, eu vou deixar o link aí do blog também no chat, mas é muito simples, é blog.sistemapacto.com.br. Você vai vir aqui, financeiro da academia. Qual a diferença entre faturamento, receita e competência? Então, ele tem aqui de forma bem detalhada a explicação, só que o mais legal é o vídeo com o Léo, nosso CEO, explicando, né, na prática, Olá, tudo bem? A diferença entre receita, competência e faturamento. Inclusive com exemplos aqui, Então ele fala, por exemplo, se o seu plano custa tanto, o que é receita, o que é faturamento, o que é competência. Então fica a dica, tá? Entra aí no nosso blog, procura por essa matéria, diferença entre receita, faturamento e competência, que você vai ter um estudo mais completo, mais amplo e vai entender melhor. Mas respondendo aqui de forma rápida, explica pra gente, Délcio, essa diferença. Se a Isa quiser complementar, pode falar também, Isa. Pode falar, Délcio. Eu aprendi com esse vídeo do Léo, mas pode falar.
Esse vídeo do Léo, ele realmente é muito bom. Explica os conceitos financeiros, não apenas esses dois, né, mas os outros conceitos que a gente tem também. Mas de forma bem resumida, faturamento recebido é tudo aquilo que você gerou de recibo, tá? Então, por exemplo, se você vendeu um plano e recebeu o valor todo no cartão de crédito, né, parcelado em 10 vezes, por exemplo, o faturamento recebido é o valor todo que você gerou de recibo. A receita é quando cada um desses pequenos valores, né, porque você parcelou, quando esse dinheiro vai estar disponível para você gastar. Então, cartão de crédito, por exemplo, se você parcelar R$1.000 em 10 vezes, depois de 30 dias, geralmente, isso depende do contrato que você tem com a sua operadora, depois de 30 dias você recebe a primeira parcela, que seria os R$100. Depois de 60 dias, da data que você gerou o recibo, que você fez o recebimento, mais R$100 vai ficar disponível. Então, receita é o valor quando ele fica disponível ali para você gastar. E aí isso depende muito da forma de pagamento que você recebeu, né, usou para receber. Perfeito. Alguém quer complementar ou podemos seguir? Isso mesmo. Podemos seguir, né? Muito bom. Eu fui passando aqui as perguntas, já fui vendo que a gente já respondeu várias, né? A Eugênio mandou, eu tenho em média, 608 alunos e o nosso churn está em 7%. É ruim? Não. Está na média, como eu falei, né? Entre 6% e 10%, tá bom. Lutar para baixar sempre. Churn é um negócio que você tem que estar olhando semanalmente, no mínimo semanalmente, e sempre lutar para baixar, tá? O ideal aí é que você coloque ele entre 4% e 5%, você vai estar assim, ninja. E como que eu diminuo, né? Como que eu reduzo o churn? Aumentando a renovação. Então, aquele indicador que nós falamos lá no início, se não me engano, né, foi o segundo indicador, índice de renovação. Os alunos que estão vencendo no mês. Tá bom? Essa aqui também já respondemos. Aqui já respondemos. Não é pago à parte a conciliação, 100% incluso no sistema e gratuito. Use bastante. Bacana. Tem que ser... o Gustavo mandou uma pergunta muito boa aqui. A conciliação tem que ser configurada no sistema? É direto com o suporte da Pacto ou depende da operadora de cartão? Pode responder, Delcio. Respondendo, é em conjunto. A configuração ela é feita no nosso sistema, tá? Então, a gente cria um convênio de cobrança para receber os extratos que a operadora disponibiliza. Perfeito. Então, a gente configura no nosso sistema, mas depende da operadora disponibilizar esses arquivos para o nosso sistema fazer a leitura e apresentar na conciliação. É automático, Delcio, essa conciliação todo dia? Sim, ele é automático. A partir do momento que está configurado, a operadora envia, geralmente uma vez por dia, mais ou menos de manhã cedo ali, no início do dia, e aí o sistema já apresenta. Então, não é necessário você ir lá na Stone, na Cielo, pegar o extrato, fazer a leitura, baixar, vir aqui no sistema e importar. É feito tudo automático. Muito bom. A Adriana está perguntando aqui, no meu, os pagamentos por Pix, mesmo lançados como Pix, estão aparecendo como transferência. Sabe por quê, Delcio? Isso provavelmente é a forma que foi configurada a forma de pagamento. Dentro do sistema nós temos formas de pagamento e cada uma delas você tem um tipo, que é utilizado pro BI ali do financeiro, que eu acredito que é onde ela acabou olhando no Receita por forma de pagamento. O tipo é que é levado em consideração para esse BI, tá? E não o nome que você escreveu na forma de pagamento. Provavelmente é isso. Se você utiliza a integração do Pix, né, automático, ele deve ser apresentado como Pix. Então, pode ser só uma questão de configuração mesmo no seu sistema. Muito bom, muito bom. A Josi, beijão para você, excelente final de ano aí, Feliz Natal, dá um beijão aí no maridão, super parceiros lá da Fitmore, em Brasília. Um abraço para você, para o André. Um excelente 2023, ela deixou um lembrete muito importante. Você só tem o custo de aquisição de cliente, o CAC, se tiver lançado no Financeiros Gastos. Por isso que eu pedi, né, de coração, falei ali, gente, cadastra, seja disciplinado em colocar as despesas. As entradas já estão acontecendo de forma automática, então cadastre as despesas.
Nós vamos fazer uma masterclass logo no início do ano do Pacto PEI, sim. Muito obrigado pela sugestão. Aretusa, olha que pergunta bacana. Eu não tenho essa resposta, Aretusa, mas a gente pode buscar, tá? Média de mercado para a escola de natação de LTV. É um indicador que ela está olhando todos os dias. Eu creio que nem Isa, nem Ingrid, nem Delcio saibam, né? A gente sabe esse número, pessoal? Eu não tenho um estudo realmente com relação a isso, mas geralmente escolas de natação trabalham com planos anuais. Uhum. Igual uma escola normal. Perfeito. Então, geralmente, fica próximo ali de 11, 12 meses, que é o período que o aluno fica, né? Antes de, geralmente chega final de ano, ele acaba parando, volta no ano seguinte, então, geralmente, tem esse período. Perfeito. Mas eu não tenho um estudo propriamente dito sobre isso. Legal. Aretusa, eu tenho seu WhatsApp, eu vou buscar aqui, a gente vai fazer um estudo aqui dos nossos clientes, da base da Pacto, né, e vou te passar aí uma resposta. O Vinícius está perguntando se a gente consegue ter o contrato assinado e enviado por e-mail. É justamente por e-mail, é isso aí mesmo. Olha só quem está com a gente aí, Corpo Saúde Itabira, tem a opção, por exemplo, o aluno fechou o plano anual e ganha 3 avaliações. Como controlar isso no sistema? Tem como, Delcio? O aluno fechou o plano anual e ganha 3 avaliações, eu controlo isso no sistema? Essas avaliações depende um pouquinho do modelo de negócio, mas você pode vender 3 produtos avaliação física junto com o plano anual e fazer esses agendamentos, por exemplo, usando a agenda de serviços, já deixar isso programado, mas de forma menos controlada, né? Sem o agendamento, eu não vejo uma solução viável. Legal. André, eu printei aqui e vou te chamar sim, tá? No seu número aí, pode ter certeza que eu vou entrar em contato com você. Tá, eu vou entrar em contato com você. Josi, sim, por favor, Josi, pode abrir aí então entendi. Tá bom, Josi, bacana que você colocou lá no canal, perfeito. Sobre o parquê e o contrato, esse é o canal, é isso aí mesmo. Eu não sei se é do assunto, mas aproveitando, eu não consegui baixar os slides da Luísa, fui na parte do curso dela. Legal, olha só. Você não consegue baixar, você consegue só visualizar na plataforma da universidade mesmo. Então, não foi você que não conseguiu, fica só lá para você estudar lá dentro da universidade, tá? Não tem como baixar mesmo, não. Materiais como planilhas que ela disponibiliza, aí sim, planilhas você consegue baixar. Mas o slide você só vai conseguir ver, fica logo abaixo do vídeo da aula. Sobre a conciliação, é somente uma tela de conferência ou essa conciliação já faz a movimentação na gestão de recebíveis? Foi o Gustavo, né, que fez a pergunta. Foi sim. Se você tiver o financeiro avançado, na conciliação você pode fazer a movimentação. A movimentação para as contas, ela não é automática na conciliação, tá? A conciliação faz a comparação do que está lançado no sistema da Pacto e o que a operadora disponibiliza, e se você entender que tiver tudo certo, aí sim você faz a movimentação para a conta correspondente. Perfeito. Vamos aqui já partir para a última pergunta, pessoal. Faltam 7 minutos para as 17, é impressionante, o tempo passou muito rápido, foi muito conteúdo, mas onde fica salvo aí o parquê respondido? Cultura Atlética está perguntando. Fica no próprio link do parquê. Ele é separado por parquê que está para assinar, né, os alunos que não assinaram, e os alunos que assinaram. Quando você pesquisa o nome do aluno, clica, ele já vai mostrar o parquê assinado. Excelente, excelente. Qual seria a melhor estratégia de renovação que vencem nos meses de novembro e dezembro, que são meses de baixa? Temos sofrido muito nesses meses. Olha, o ideal é que você mude, né? Você faça a sazonalidade, tem artigo no blog disso, para não cair em novembro e dezembro, tá? Mas aí, se você tem alunos caindo em novembro e dezembro, pense na renovação para não cair de novo em novembro e dezembro, ou seja, não venda planos anuais em novembro e dezembro, venda planos de 9 meses, venda plano de 8 meses, venda plano de 15 meses, mas não venda plano anual. E o esforço talvez você dar um desconto ou algo especial para que ele renove em novembro e dezembro, né? Um presente, uma campanha, tem que realmente fazer um esforço e pensar na estratégia.
O Ricardo está perguntando quais bancos têm API para Pix. Central de ajuda, Ricardo. Coloca lá sobre Pix. A gente tem lá, Ingrid, me ajuda. Santander, Banco do Brasil, Santander Banco do Brasil e Bradesco. E Bradesco. E Caixa, né? E Caixa. Não, Caixa não? 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 Santander, Banco do Brasil e Bradesco. Perfeito. Legal. Pessoal, ó, ficou muitas perguntas legais aqui. A gente vai fazer outra Masterclass com certeza aí, final de janeiro. Vamos seguir todas as sugestões de vocês. Obrigado pela participação. Antes de ir, fica aí. Tem uma surpresa para vocês em primeira mão. Eu vou mostrar para vocês algo especial, tá? Ingrid, muito obrigado. Parabéns aí, sua primeira Masterclass. Mandou benzaço. Ano que vem a gente deve fazer aí bastante. Os clientes precisam e você viu que é muito legal, né? O cliente participa e a gente contribui muito. Obrigada, pessoal. Desculpa aí meus gaguejos, mas que bom que deu tudo certo. Tudo certo. Isa, obrigado por ter aceitado o desafio, viu? Eu que agradeço, fico super feliz aí. Quem precisar de mim também, pode me chamar, tem cliente meu aí, mas quem precisar, eu estou aqui para contribuir. Valeu. Boa. Delson, ó, forte abraço, aproveita bastante suas férias. Obrigadaço por ter ajudado a gente aqui. Obrigada, Delcio. Obrigado pela participação aí de todos, né? E pelo convite também, mesmo de última hora. E sigo à disposição aí de vocês também. Deixei seu telefone bastante. Deixei seu telefone pessoal, o pessoal vai entrar aí. Legal. Pessoal, então, conforme prometido, em primeira mão para vocês, olha só que legal. Tibas, tá mudo o vídeo. Novos. Opa, vou voltar aqui. Cada ano traz com ele novos cenários, novas tendências, novos desafios. Cada novo ciclo é uma oportunidade para se transformar e conquistar sonhos que muitas vezes pensamos ser impossíveis. Independente do que vier, temos a certeza que estaremos sempre juntos e que sim, nós podemos ir muito mais longe. Vivemos em 2022 a chegada da esperança para o mercado fitness, de novas chances de crescer e de performar. Trabalhamos sem medir esforços, usando toda a nossa experiência e, ao mesmo tempo, pensando de forma disruptiva e inovadora para atravessar barreiras. Tivemos coragem para ousar e criar as melhores soluções tecnológicas para você. Fomos além. Ampliamos nossos talentos, renovamos nossas energias, alcançamos o mercado internacional e transformamos a nossa forma de comunicar com o mundo, reforçando o nosso maior propósito. Respiramos tecnologia, acreditamos que ela é um meio. Amamos pessoas. E transformar negócios é a nossa maneira de contribuir com elas. Em 2022, a Pacto deixou seus produtos ainda melhores. Ganhou uma nova cara, um novo especialista, novos agentes de transformação e novos parceiros de jornada. Hoje somos uma Pacto renovada, madura, experiente, mas em constante movimento. Para nós, não há fronteiras. E estando juntos ou no online, a gente se envolve com você pelo sucesso e bem-estar do seu negócio e dos seus alunos. Ei, 2023, pode vir que a gente dá conta do recado. Estaremos ainda mais potentes com a nossa tecnologia que conquista bem-estar. A gente se envolve!